Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui para mais um webinar No Embarcados, aquele momento que a gente traz conhecimento técnico na área de sistemas embarcados e IoT. Hoje, nosso bate-papo aqui é sobre Machine Learning. Nós vamos receber aqui o professor Marcelo Rovai, que é professor na Unifei e co-diretor do TinyML 4D. Ele vem falar sobre a revolução que está acontecendo nos dispositivos embarcados, o caminho do TinyML para a IA generativa na borda. Então, nós temos o prazer de receber o professor Marcelo, que é um dos que mais entende no mundo desse assunto, tá? Ele vem falar hoje aqui sobre a evolução do Edge AI, do TinyML até Generative AI na borda, técnicas avançadas de Generative AI em dispositivos embarcados e as estratégicas práticas para democratizar a IA embarcada. Além disso, ele fala também sobre o livro dele, que ele escreveu, né, sobre Machine Learning aí para embarcados. Ele vem falar também sobre os cursos que ele já deu. O professor que tem muita experiência e é uma satisfação incrível recebê-lo aqui, com certeza. Gostaria de agradecer todo mundo que está aqui ao vivo, né? Se você estiver vendo a gravação também, muito obrigado por assistir, né? Nós contamos aqui com o patrocínio da Mouser Electronics, que traz os novos produtos aqui para vocês. Tá? Vocês podem entrar em contato com o 0800 da Mouser ou também no brasil@mouser.com. Eles sempre têm os mais novos produtos aí na área de semicondutores e também ferramentas de desenvolvimento. Estamos ao vivo aqui, tá? E agora eu gostaria de chamar o professor Marcelo Rovai aí para a sala e passar a palavra para ele. Obrigado, professor. Obrigado, Thiago. Legal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aí. Eu estou um pouquinho longe, depois da Cordilheira, eu estou aqui em Santiago do Chile. Tá ok? E bacana. Então, o que a gente vai conversar um pouco hoje, então, com vocês, como o Thiago comentou, vamos falar um pouquinho aí de TinyML, né? E essa coisa da evolução, né? Então, uma agenda tentativa. Algumas coisas eu vou passar muito rápido, porque até comentei com o Thiago, a ideia é que nós procuramos fazer uma coisa mais extensa, porque o material depois a gente vai ficar disponível para vocês. Então, mesmo que tenha coisa que a gente não consiga, vamos dizer assim, passar no detalhe hoje aqui, eu vou deixar para vocês. Mas a ideia é meio que dar uma pincelada aí, né, na parte histórica, você começando a conversar um pouquinho, né, da internet das coisas, né, o IoT, e como é que isso foi se transformando no que a gente chama de IoT 2.0, ou a Intelligence of Things, né, que é essa evolução. Falar um pouquinho, então, do Machine Learning embarcado, né, que é o TinyML, né, e quais são os principais desafios que a gente tem nessa área. Comentar bem rapidamente, listar para vocês aí algumas aplicações que a gente tem trabalhado, principalmente lá na universidade, né? E como é que isso está indo para o que a gente está chamando de Generative AI, né? Que é os ChatGPT da vida, mas na borda, né? O que a gente está vendo por aí, qual que é o futuro, de onde isso vai levar. E aí, vamos assim, bem no finalzinho, se der tempo eu pincelo alguma coisa, senão eu vou deixar com vocês aí vários links do trabalho que a gente faz aí, no que a gente chama na parceria com a indústria e a universidade que nós temos, que é o AIIP, né? Junto com a Edge AI Foundation, eu sou co-diretor desse grupo, e também do TinyML 4D, onde a gente trabalha para trazer essa tecnologia, trazer esse ensino aqui para o sul global, né? Principalmente América do Sul, África e Ásia, né? Então a gente trabalha com universidades e centros de pesquisa, vamos dizer assim, do norte, para trazer ajudar a gente aqui no sul, tá bom? Legal. Pessoal, bem rapidamente, quer dizer, eu sou engenheiro, sou formado na Unifei, antigamente o nome era IFEI, né? Lá nos anos 80, né? Formei em 82, mas eu comecei com eletrônica antes disso, eu comecei com eletrônica nos anos 70. Eu fiz colégio técnico na ITEP, em São José dos Campos, que foi uma escola que me deu uma base muito forte. Era uma escola muito ligada ao ITA na época. Os professores meus de eletrônica, acho que 80% eram do ITA. Eram já engenheiros do ITA que trabalhavam na escola e alunos do ITA do quarto, quinto ano, que davam aulas para a gente também. Então, praticamente todos os meus professores eram pessoal ligado no ITA. Então, a gente vivia lá e tal, né? Tinha uma relação muito forte com isso na época, né? E aí eu comecei, onde eu aprendi sistemas digitais, na época, nos anos 70, fui para engenharia,
conheci o boom dos microcontroladores, microprocessadores na época, e assim por diante. Aí eu fui para a indústria, fiquei um pouco na universidade como professor, lá na antiga FEI, né, onde eu me formei. Depois eu acabei vindo para São Paulo, trabalhei em várias empresas na área aeroespacial, na época Vibras, depois trabalhei em São Paulo, fiz pós-graduação na Poli, na área de administração industrial, fiz meu MBA em São Paulo, e acabei entrando numa carreira mais administrativa, mais gerencial, né, trabalhando, tomando conta de operações. Depois vim aqui para o Chile como gerente geral de uma operação chilena e virei vice-presidente da América Latina, até que eu comecei a voltar de novo, devagar, vamos dizer assim, em paralelo com a minha vida executiva, voltei para a escola, fui fazer meu mestrado em ciência dos dados. Primeiro tinha estudado uma pós-graduação na área de energia aqui no Chile, e fui assim, caminhando aí nesse caminho onde eu procuro cruzar essas coisas. E vamos dizer assim, da minha formação com a eletrônica, né, e depois com o meu mestrado em Data Science, foi quando eu cruzei essa coisa do Machine Learning embarcado, que era trazer a coisa dos modelos aí para a inteligência artificial, né? E hoje, assim, o meu foco realmente é com esse trabalho que a gente faz, não só como professor, né? Daí eu deixei completamente a área executiva, e hoje eu me dedico 100% na área acadêmica, né? Claro, com essa interface com empresas e tudo, vou comentar alguma coisinha depois, mas com foco na universidade. Eu dou aula na Unifei hoje, eu tenho um curso o curso de Machine Learning embarcado, que a gente chama do TNML, né? Quanto também agora estamos começando um novo curso, que é exatamente o de IA generativa na borda, para os alunos lá da graduação, e oriento projetos, etc. Tá bom? Bom, então eu falei muito de Itajubá, né? Mas eu estudei lá e dou aula em Itajubá. Para quem não conhece, muito rapidamente, esse é o campus principal, né, da Universidade Federal de Itajubá, da Unifei. Nós temos dois campos, né? Nós temos esse principal de Itajubá e Itabira, e agora vamos abrir um terceiro em Pouso Alegre, né? Para quem não conhece, né, Itajubá está aqui entre São Paulo e Rio, a uns 250 quilômetros de São Paulo aqui, mais umas 5 horas para chegar, porque infelizmente, quer dizer, não tem as autopistas chegam até uma parte, depois a gente vai para essa região maravilhosa, que é a região da Mantiqueira, para chegar na linda cidade de Itajubá. E realmente, para quem não conhece, o sul de Minas é muito, muito bonito. E digo para vocês que, com a experiência de quem conheceu um monte de lugar no mundo, o sul de Minas é realmente maravilhoso, né? Eu estava comentando com o Thiago um pouquinho antes, que quando eu estudei aqui na EFEI, né, eu estudava nesse pedacinho aqui, ó, né, há 40 e tantos anos atrás eu estudava aqui, mas hoje isso aqui tem... Na época nós tínhamos 4 cursos de engenharia, agora tem, sei lá, 12 cursos de engenharia, mais física, matemática, computação, etc. Quer dizer, é um centro de excelência na área de tecnologia. E para quem não sabe, nós somos uma da primeira escola de engenharia elétrica do país, né? Começou no início do século passado. Então, é uma tradição grande que a gente procura acompanhar aqui. Bom, muito bem. Vamos então falar um pouquinho, começar falando de internet das coisas, muito rapidamente, só para situar, né? Todo mundo sabe, acho que é uma coisa que está em voga, né? O que é o IoT? Né? O IoT ele começa com as coisas, né? Que são os atuadores, são os sensores, que são as coisas, obviamente, em geral, isso a gente chama de sensor node, por exemplo, aqui, porque na verdade é um sensor, às vezes ele é passivo, mas eu estou conectado a microcontroladores, né? Captura essas informações, tá certo? Posso mandar essas informações para a nuvem através de uma comunicação, e isso pode vir comandos aqui para mim atuar. Né? Eu botei uma foto aqui de um projeto que eu trabalhei há uns 6 anos atrás, aí, mais ou menos, que era para plantação de tomate ligado na nuvem. Até escrevi um livro na época com um amigo aqui do Chile, o Maurício. Né? Então, isso é a internet das coisas. São as coisas, que é a relação com o mundo físico, né? A parte de comunicação e as aplicações que estão aqui na nuvem, que faz a interface com o ser humano. Com esse advento do IoT, o que aconteceu? Começou a se gerar dado pra caramba. Então nós tínhamos quintilhões de dados. Essa é a parte boa. A parte ruim é que muito pouco desse dado, muito pouquinho, dos dados gerados aqui no mundo físico pelos
todos os IoTs da vida, né? Eles não são utilizados, não são analisados. Então o pessoal, sei lá, de uns 6, 7 anos para trás, começaram a focar nisso. Puxa, a gente precisa utilizar esses dados. Poxa, esses dados eu posso aplicar em modelos de inteligência artificial. Fala, puxa vida. Então, o que começou a acontecer? Esse volume de dados que era capturado começou a ser levado para as nuvens, onde você começou a trabalhar com modelos de inteligência artificial ou de machine learning na nuvem, né? Era o que o pessoal começou a mudar o nome, né? Teve várias empresas passaram então a chamar, em vez de IoT, AIoT. Então, o que é o AIoT? É exatamente usar os dados gerados pelas redes de internet das coisas, né, e processar isso nas nuvens. Mas isso me gera muitos problemas quando eu quero usar isso daí, né? Que tipo de problema? Problema de banda. Quer dizer, se eu estou com um modelo aqui, né? Se eu estou gerando dados aqui dos sensores, esses dados vão para uma nuvem, esses dados são processados na nuvem, eu vou devolver isso daqui, isso daí demora muito. Imagina que por exemplo, eu estou pegando dados eu tenho um navio que está carregando container, eu tenho dados de sensores ali, por exemplo, acelerômetros que vão monitorar a carga do navio. Se eu tenho que transmitir esses sinais do acelerômetro para a nuvem, quer dizer, fica uma loucura. Então eu tenho um problema de banda. E, obviamente, latência, porque eu tenho que mandar dados para a nuvem, eu tenho que mandar dados para a nuvem, esperar a resposta dos dados para mim poder atuar. Opa, a temperatura desse negócio aqui está muito alta. E aqui o modelo fala, opa, eu tenho que refrigerar esse negócio, vou dar um comando aqui para atuar em alguma coisa. Quer dizer, para refrescar. Quer dizer, fica uma loucura. Então, demora muito. E tem coisas que não pode ser. Eu tenho um drone que eu estou mirando, estou olhando para ver se eu estou identificando, por exemplo, se eu tenho fogo, isso pode me dar problema, né? Se eu tenho que tomar decisão se aquilo ali é um incêndio ou não, etc. Bom, e obviamente energia. Só o fato de eu mexer com comunicação aqui, em geral, eu estou falando que eu preciso gastar muita energia com isso. Estou falando em custo, né? Confiabilidade, né? Quer dizer, muitas vezes você imagina que eu faço um sistema todinho com inteligência artificial, com machine learning, e esse negócio está conectado lá na internet. Por exemplo, vou abrir a porta da minha casa com o meu rosto. Se não tem internet, por exemplo, está desconectado, ele não vai me deixar eu entrar, né? Então, quer dizer, é um problema seríssimo. O sistema não é confiável. E privacidade nem se fala, né? É outro problema, que eu estou pegando um monte de dados do mundo físico e levando para a nuvem, que eu sei lá o que os caras estão fazendo com esse dado. Então, esses problemas, né, são os grandes problemas que a gente encontra hoje no que a gente chama do AIoT. Problema de ter banda larga para ir dado, problema de latência, que é o tempo para ir e voltar para tomar decisões, energia gasta com isso, principalmente com a comunicação, confiabilidade, porque se eu não tenho conexão com a nuvem, não funciona o sistema, e privacidade, que eu estou indo para os dados não sei para onde. Então, qual foi a solução que a gente encontrou para isso? A solução é tirar o modelo aqui, né? Tirar esse modelo que estava na nuvem e trazer esse modelo para a borda. É o machine learning da borda, tá certo? Então, isso daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar os dados daqui, tá certo? Alimentar esse modelo vai tomar decisão e eu vou atuar aqui, tudo na borda. Eu até posso usar uma rede de comunicação para mandar, por exemplo, resultados de inferências. Então eu tenho um sistema que eu estou classificando alguma coisa, por exemplo, classificando gato e cachorro, né? Aqui eu estou tendo o sensor, que é a minha câmera, gato ou um cachorro, gato ou cachorro. Eu estou pegando imagens que são, vamos dizer assim, dados complexos. Esse modelo aqui vai dizer, isso é um gato, isso é um cachorro, suponho que é isso que eu quero fazer, para abrir ou fechar uma porta. E eu posso, por exemplo, passar uma informação do tipo, ok, quantos cachorros, quantos gatos apareceram na minha câmera aqui para mim acionar o atuador, por exemplo, né? Então eu vou mandar um número para cá, tá certo? Então, e com isso, se a minha comunicação é muito pouquinha, eu vou gastar pouca energia também. Então, uma característica, né, do machine learning embarcado, além do fato do modelo de machine learning
está na borda, e com isso eu não tenho que ter banda para subir, eu não tenho que ter latência, porque o sensor gera o dado e eu já tomo a decisão aqui, ou seja, super rápido, tomo a decisão, então zero latência. Confiabilidade, porque não dependo da comunicação, né? Não vai parar. Eu posso botar um sistema desse numa porta, no meu telefone, quando eu olho para ele aqui, eu olhei para ele, ele abriu. Por quê? Ele não mandou nada. A Apple, eu tenho um telefone, a Apple não ficou sabendo da minha cara lá para saber se era o Marcelo. Eu tenho um modelo de machine learning dentro do meu telefone, isso é um dispositivo de borda, tá certo? E esse telefone aqui, ele abriu com o meu rosto. Exatamente isso aqui. O sensor e a câmera está aqui no meu telefone, né? E ele veio aqui e abriu a tela. Ele deu um comando para abrir a tela para mim poder entrar com meus dados, tá certo? E gastei muito pouca energia com isso. Então, essas são, já estão vendo as características do que é quando a gente fala de machine learning na borda, né? Então, a solução é o machine learning vai para junto dos dados, tá bom? Em termos de nomenclatura, tudo é machine learning. Isso é muito importante. Tudo é machine learning, que é uma parte da IA, tá certo? O machine learning, que é essa coisa de você ter algoritmos, né, que vão tomar decisões a partir de dados, eles vão aprender sozinhos, né? Isso daí, o mesmo conceito se aplica se esse modelo matemático está aqui na nuvem ou se ele está na borda. Tudo isso aqui é borda, né? A gente chama do Edge AI aqui é Cloud AI. O Edge AI é tudo aquilo que está, vamos dizer assim, que eu não preciso me comunicar com a nuvem. E dentro desse espectro aqui, né, o que está bem na pontinha, a ponta da ponta, é o que a gente chama de TinyML, tá? Que é quando o modelo de inteligência artificial, ou machine learning, ele vai rodar num dispositivo pequenininho aqui, que significa o quê? Com baixa energia. E isso é o TinyML. É um subconjunto do Edge AI. E os dois juntos, o Edge AI e o Cloud AI, fazem o quê? Fazem o que a gente chama do machine learning. Então, o machine learning é isso aí. Tem uma parte que é o cloud e tem uma parte que é o edge. E dentro do edge eu tenho uma parte, um subconjunto, que é quando o edge usa muito pouca energia. Tá? Então, isso é o TinyML, né? Ou diferenciando dos outros aqui. Vamos ver um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais no detalhe. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês? Então, o que é o TinyML? O TinyML é, primeiro, super importante, é a área que mais cresce dentro, né, da disciplina de aprendizado de máquina, tá certo? Ok? Mais cresce aqui, tá? Perfeito. Machine Learning nada mais é do que algoritmo, hardware e software, né? É só isso, né? Não tem muito mais nisso aí. Inclusive, vamos dizer assim, softwares que são frameworks para você poder, vamos dizer assim, rodar esse software dentro do hardware, ou treinar o modelo, etc, etc, etc. É um conjunto de hardware e software aqui, tá certo? O que eu quero fazer, então, o que a gente chama de On-Device Sensor Analytics, é que vocês viram lá, quer dizer, eu estou com esse modelo está junto do meu dado, ele trabalha onde o dado é gerado, tá certo? Característica importante, eu vou trabalhar com baixo consumo de energia. Se eu trabalho com baixo consumo de energia, significa que esses sistemas podem ser operados por bateria. E no fundo, o que eu estou falando é que eu quero um sistema que esteja sempre conectado. Então, isso, TinyML é um sistema de machine learning, em termos conceituais ou em termos de funcionamento, é igualzinhos que os grandes sistemas que estão lá nas nuvens, mas com uma diferença. Eles estão sempre ligados. Por quê? Porque eles usam pouca energia, eles podem estar com uma bateria. Eu posso estar isso aí num colar de um elefante na África, ou um sisteminha no gado, por exemplo, numa fazenda, e para mim, por exemplo, verificar se o gado está andando, comendo, analisando o comportamento, por exemplo, do gado, né? E isso vai funcionar durante meses com um sisteminha com uma bateria pequena, né? Que não seria possível se eu tivesse que ficar transmitindo dados. Então, essa é uma grande característica. Então, quando eu falo do TinyML, ele nada mais é do que o Embedded Machine Learning. Eu tenho a parte do Embedded e tenho a parte do Machine Learning, né? Ou, em outras palavras, eu tenho hardware e eu tenho software, né? Hardware e software. O hardware, eu tenho vários tipos de hardware. Vamos ver. Software também tem. Eu peguei um exemplo aqui que é um framework. Aqui é um framework, né? Um software da Google que serve para mim trabalhar com dados, treinar dados para transformar isso num modelo. Tá ok? Perfeito. Agora, isso me dá desafios, é óbvio. Tudo não podia ser tão de graça assim, né? Não daria. Se fosse muito fácil, não tinha graça, né? Eu tenho muitos desafios.
Qual o primeiro desafio? Vocês que acompanham aqui no Embarcados, né? Vocês estão acostumados a ver, eu acompanho os webinários, os cafés do Embarcados. Toda hora a gente vê o quê? Gente que vem e fala uma quantidade enorme de dispositivos diferentes, pequenos, médios, grandes, quer dizer, muito complexo. Então, de cara, eu tenho um mundo, né, de variações em termos de hardware e software. Né? A primeira coisa que me vem à cabeça é quando eu falo de hardware é a heterogeneidade desse negócio, a quantidade de hardware que você tem diferente. CPUs, a gente pode parar aqui e ficar listando a noite inteira diferentes tipos de CPU que vão estar dentro de uma MPU, né, que é feita por não sei quem. Aí eu posso ter que é um dispositivo que é só uma NPU, mas isso pode ser uma GPU. Quer dizer, eu tenho um monte de tipos de hardware diferentes. Se eu quiser dar um número, eu posso dizer que, sei lá, falam hoje que existem mais de 250 bilhões de microcontroladores espalhados aí no mundo, de todo tipo. Se a gente for olhar só para o que a gente está mais acostumado, que a gente vê o pessoal comentando aqui, né, nesse nosso mundo de embarcados, a gente pode listar aí alguns tipos de hardware, que na verdade são, vamos dizer, plaquinhas de desenvolvimento, né, que a gente costuma usar quando a gente faz um protótipo na indústria ou na escola, né? Se eu pegar esses caras aqui, que no fundo são placas de desenvolvimento, nem são só o MPU, né? É muito mais que isso. Eu tenho aí, sei lá, partindo aqui de um Raspberry Pico, que é feito lá pela Raspberry, né? Que eu uso uma CPU desenvolvida por eles mesmos, né? Uma MPU desenvolvida por eles mesmos, que é a 2040, que é esse quadradinho aqui, esse chip aqui, né? E aí dentro tem a CPU, né? Da ARM, que é uma M0, um Cortex M0. Aí eu passo por exemplo, para esse dispositivo aqui que a Arduino constrói, que é o Arduino Nano, eu deixo ele aqui porque a gente usa muito nos nossos kits, que a gente usa nos cursos de TinyML. Ele tem aqui, o que ele tem aqui dentro é um chip da Nordic, né? Esse chip da Nordic usa aí uma CPU também da ARM, uma Cortex M4, e assim por diante. Esse cara aqui é o famoso ESP32, né? Que ele usa uma extensa LX6 aqui dentro, né? Feito pela Expressif lá na China, os famosos Xiao, né, da Seed Studio, também chinesa, que hoje estão largamente utilizados, né, e cada vez a Seed cresce mais nessa área. Então, esses dois são dois exemplos chineses, né, a Nordic americana, a Raspberry inglesa. Aqui nós temos a linha Arduino, que é italiana, Arduino Pro, que nós temos, que já trabalham com duas CPUs dentro, né? Duas CPUs ARM como M7 e uma M4, né? Cortex M4. E cada um deles trabalha com um monte de coisas diferentes. Então eu tenho esse troço todo. E pior, né? Vamos assim, além deles terem essa quantidade de dispositivos, dessa diferença, eles são dispositivos que não têm muito recurso, né? Vocês perceberam? Quer dizer, se a gente olhar os detalhes deles aqui, a gente está falando de caras que têm 274 kilobytes de RAM, 256, aqui um pouquinho mais. Quer dizer, mas eu estou falando de kilobyte. Poxa, hoje em dia quando a gente fala de IA, nós estamos falando, puxa, eu tenho meu computador, ele tem 16 gigabytes de RAM aqui, ele não consegue rodar um sistema, um modelo de IA, que negócio é esse? Quer dizer, então a gente tem uma restrição grande aqui. Clock, né? Os clock, estou falando clock na ordem de megahertz, dezenas, um pouquinho centenas de megahertz, né? Quando computadores que a gente tem, os desktop nossos que trabalham na ordem de gigahertz, não conseguem rodar direito grandes modelos. Então é um grande desafio. Os recursos limitados é outro desafio. Imagina então, né? De novo, estamos falando de IA, né? Quando a gente fala de IA, a gente lembra esses modelos que eram, lembra os modelos de classificação de imagem, os AlexNets, os MobileNets, os VGG16, Quer dizer, esses caras que começaram a ser um grande desenvolvimento aqui com o AlexNet em 2012, eles foram crescendo e são, cara, olha o tamanho. Quando eu pego esse cara aqui, ó, essa bolona aqui, ó, estão aqui, ó, 150 milhões de parâmetros esse modelo. 150 milhões de parâmetros, né, no modelo. Cara, se esses parâmetros, cada um deles for modelos, cada parâmetro for float, eu tenho 4 bytes por parâmetro. Estou falando de... Só aqui já vai indo para perto de giga para rodar esse negócio, né? Então,
de gigabyte de RAM. Então, o outro está falando de quilo, estou precisando de giga, então é uma coisa maluca, né? Então, e isso eu estou falando de, vamos dizer assim, de modelo, esses são modelos de famosos modelos para trabalhar com imagem. E quando eu vejo hoje, né, quando a gente fala nos modelos de linguagem, nós estamos falando, né, dos GPT da vida, que já vão para trilhões de parâmetros, né? Quer dizer, então, ou seja, que isso só cresce. Então, assim, só para vocês terem na cabeça, eu estou, por enquanto, falando só dos grandes problemas que eu tenho, né? Heterogeneidade, os dispositivos têm pouco recurso, os modelos que eu vou precisar usar são modelos muito grandes, né? Legal, mas fala, bom, legal, então, e o software, né? O software complica mais ainda, né? Software que a gente usa, que roda, na maioria de vocês que trabalham com embarcados, o mais comum é trabalhar com bare metal. Bare metal eu não tenho sistema operacional, né? Eu trabalho direto ali, né? Programo ali em C, compilo o negócio e mando para o dispositivo, né? Bare metal. Tá bom, agora eu consigo abrir um Zephyr, eu tenho MicroPython, legal. Mas você vê, mas são coisas restritas e cada coisa que você põe ali dentro, né? Tem as vantagens de você ter um sistema operacional ou uma coisa mais sofisticada, mas você começa a consumir o quê? Pedaço da memória que eu também tenho pouco aqui. Perceberam o balanço? Então é complicado, né? Para a gente trabalhar com isso daí. Então, isso é fogo. Então, perfeito. Então, veja, eu tenho todos esses issues quando eu trabalho com machine learning, né? Isso pensando no dispositivo em si. Mas não é só o dispositivo, né, gente? Quando eu olho num pipeline, todos vocês que já mexem ou já mexeram com machine learning, né? Quando eu olho um pipeline básico de machine learning, o que é? Eu tenho dados, esses dados vão alimentar um modelo, né? E esse modelo vai ter que ser, a inferência vai acontecer aonde? No hardware, no dispositivo, né? Seja quando eu faço isso ou mesmo quando eu faço o treinamento, né? Vamos dizer assim, essas três coisas elas estão interligadas quando eu falo do machine learning, tá certo? É o dados, o modelo, que é a arquitetura, e o hardware onde eu vou rodar esse cara, né? É interessante isso. Esse conjunto, né, dados mais arquitetura mais hardware, né, que é o cerne do machine learning, ou da inteligência artificial, como vocês queiram. De novo, lembrando que machine learning é um subconjunto da inteligência artificial. Hoje em dia, né, quando a gente usa um modelinho pequenininho, estatístico, né, tudo bem, é um modelo estatístico simples de machine learning que a pessoa vê, eu estou trabalhando com IA. É verdade, você está trabalhando no fundo não deixa de ser IA, né? E isso tudo nós tivemos um boom monstruoso, né, em 2012, né? Quando a gente chega aqui, quando eu comentei, esse modelo AlexNet foi um modelo que apareceu em 2012. E 2012 foi um ano muito importante. Foi quando, né, a gente teve uma confluência desses três grandes coisas. Os modelos, vamos dizer assim, até 2012, os modelos de machine learning eram muito shallow, que a gente fala, eram muito modelos focados em estatística, modelos matemáticos super, né, mirabolantes e tal. Existiam pesquisas com redes neurais, com modelos de redes neurais, mas como as redes neurais elas dependem de muito dado, isso era muito limitado, porque a gente não tinha tanto dado disponível assim. Com o advento da internet, né, uma pessoa muito importante, que é a Fei-Fei Li, que é uma professora de Stanford, ela começou, na época, ela estava em Princeton, e ela começou a desenvolver um modelo, que ela deu o nome de ImageNet, que esse modelo foi feito baixando imagens da internet. Ela pagava, na época a Amazon tinha lançado um negócio chamado Turkey, não sei o que lá, você paga centavos para a pessoa fazer label, que é um problema também, né? Hoje em dia está muito mais complicado isso, porque no fundo é um pouco até trabalho escravo, né? Você dava label para você poder fazer o labeling, né, dos dados. Isso é gato, isso é cachorro, isso é carro, tudo bem. Com o advento da internet, e a Amazon na época tinha esse serviço, ela conseguiu, com a verba que ela tinha em Princeton, pagar os alunos, começou em Princeton, terminou em Stanford, para gerar esse modelo, né? Para gerar esse modelo esse dataset de dados que era o ImageNet, que eram eu não me lembro mais, eu acho que eram 30 mil labels diferentes e assim, um volume monstruoso de dados. Ela fez uma extração disso em 2010,
usou 1000 labels, para você ter uma ideia, dos 10.000, ela separou 1000, fez um subconjunto de centenas de milhares de imagens, e esse dataset menor, que já era enorme, eles criaram uma espécie de uma competição. E em 2012 apareceu um paper, né, um teste feito por 3 professores, um professor e 2 alunos, né, o professor Geoffrey, que ganhou o prêmio Nobel ano passado em Física, da Universidade de Toronto, e 2 alunos dele, né, o Ilia e o Alex. E o Ilia é famoso, depois foi para a OpenAI e tudo. E eles, então, aplicaram o modelo de rede neural, né, que é nesse banco de dados. E eles precisavam de hardware. Né? E na época, qual que era o hardware que tinha crescido enormemente? As GPUs, que eram feitas para joguinhos. Tinha uma tal de NVIDIA, que tinha aparecido, tinha criado esse tal de GPU, que era usado em estações gráficas, né? E joguinhos, que era por quê? Para você trabalhar com renderização de imagem. Só que os caras tiveram a ideia, pô, mas se eu renderizo imagem no fundo é pixel. Pixel é uma matriz. Rede neural também no fundo é matriz. Eu pego uma rede neural, transformo isso em matriz. No fundo, é operação de matriz, é soma e multiplicação de matrizes. Então, eles pegaram esse modelão, criaram um modelo de rede neural, rodando em cima de 2 GPUs da NVIDIA durante uma semana, para fazer aquele ImageNet da vida. E conseguiram fazer classificação de imagens, como, sei lá, na época, 85 de precisão, no top 5 e tal. E isso mudou o mundo. A partir daí, a coisa só cresceu. 2012, 2015 já tinha os modelos já reduzidos que a Google, né, vamos dizer assim, começou a criar modelos, a Microsoft, um modelo ResNet, e aí vai. As grandes empresas, né, aí começou as empresas usar o que já se desenvolvido lá. Mas então isso, quando eu faço o pipeline, essas 3 coisas. Só que aí também é complicado, porque quando eu olho o dado, né, o dado também, eles são nada fácil. Na área do machine learning, os dados são muito não estruturados. Então, quer dizer, eu já comentei com vocês das imagens, né? E não é simples de você trabalhar com imagem, mas é uma área importantíssima dentro do machine learning. Outra área é som, né? E outra área importantíssima dentro do machine learning. Outra são sensores como vibração, por exemplo, né? Também são dados complexos, né? São dados aqui, séries de tempo, um acelerômetro gera muito dado. Eu preciso trabalhar com isso. E nem se falar na área de linguagem, né? Então, quando eu olho aqui, eu vejo que dados é uma complexidade que eu tenho que tratar. Tá certo? Beleza. E daí vem o quê? O modelo, né? Que eu também tenho uma diversidade muito grande, né? Eu posso ter modelos de rede neural, por exemplo, com MLP, né? Multilayer Perceptrons, né? Que são em sequência aqui, que, por exemplo, se prestam muito bem para análise de vibração, tá? Eu tenho modelos mais sofisticados, que são modelos convolucionais, que se prestam, por exemplo, para trabalhar com imagens. Eu tenho modelos recorrentes, né, que conseguem ter uma espécie de lembrança, vamos dizer assim, que como eu consigo trabalhar, por exemplo, com redes de série de tempo. E aí, por exemplo, eu consigo gerar texto, porque o texto, na verdade, são sequências de palavras. Eu consigo fazer previsão futura de temperatura, esse tipo de coisa, né? Gerar imagem com Generative Adversarial. Ou, por exemplo, os famosos, né, Transformers, que são baseados no Attention, que isso a partir de 2017 foram modelos que foram aplicados para modelos de linguagem. Então, vocês viram a quantidade, né, de diversidade que eu tenho aqui. Tá? Então, a gente falou de hardware, que a gente viu aqui que hardware é um problema, os modelos eu tenho uma diversidade e meus dados também. Né? Então, o que eu faço? Né, qual a solução para isso? Né? Primeiro, né, quando eu trabalho com esses 4 tipos, né, com esses 4 tipos aqui de entrada, estou separando só esses dados mais importantes que eu separei ali, né, som, visão, vibração e texto, né? Por exemplo, é muito comum eu fazer pré-processamento. Então, eu pego dados, por exemplo, de vibração, que são dados complexos no tempo, faço um pré-processamento, transformo em dados tabulares. Simplifica para mim poder entrar no modelo. Opa, diminuo muito o jeito. Pego som, por exemplo, que também são complexos, são dados também série de tempo, consigo reduzir isso e transformar isso em imagem. E aí a imagem eu venho e coloco aqui um modelo, por exemplo, convolucional, para mim trabalhar com som. Então eu tenho técnicas, né,
que eu faço o pré-processamento desse dado bruto do sensor para trabalhar aqui. E quando eu pego o modelo em si, né, o modelo que são aquelas redes que eu mostrei ali, vários daqueles tipos, eu aplico técnicas que eu ainda vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas, por exemplo, eu faço técnicas que a gente chama de destilação. O que é? Eu pego um modelo grande, né? Primeiro faço pruning. Eu pego um modelo que ele está treinado, grandão, aí eu vejo, mas esse modelo foi treinado, mas eu tenho um monte de neurônio ali dentro que não funciona muito. Eu venho aqui, corto os neurônios, tal, zero eles ficam menorzinhos. Então eu consigo reduzir o modelo, tirando isso. Só que aí ele vai, quando eu reduzo o modelo, ele não vai ser tão bom quanto o modelo original. Aí o que eu faço? Eu treino esse modelo menor usando a mesma pergunta, a mesma entrada de sensores, o que seja, de dados aqui, esses dados que entram aqui, seja qual tipo de dado. Eu ponho no modelo original, vejo qual seria a resposta e dou essa resposta para o pequeno. Tá certo? E aí eu corrijo o pequeno em função da resposta do grande. Quer dizer, eu faço o grande ensinar o pequeno, professor-aluno, que a gente chama, né? Pai e filho, mas professor-aluno. É um processo de destilação. O pruning é reduzo, né, o modelo. O destilação, eu ensino esse modelo reduzido com o que o grande sabia. E por último, o que eu faço? Como esses modelos, um modelo de machine learning nada mais é, quando eu treino o modelo, eu quero, na verdade, achar essa conexão aqui, quer dizer, qual é o peso dessa conexão, né? Aí eu pego aqui, olhar entre esse neurônio está ligado nesse, o outro está ligado nesse. Então, esse neurônio aqui tem essa ligação e tem essa ligação. Qual a mais importante? É essa ou essa? Então, eu tenho o que a gente chama de pesos aqui, né? É como se fosse uma sinapse aqui. Então, treinar é descobrir qual que é a relação entre esses neurônios aqui, qual que é esses pesos, não é certo? E quando eu treino, lembra, tudo é matriz. Treinar isso aqui é encontrar essas relações, encontrar esses pezinhos aqui. Não é o caso de explicar, tem toda uma teoria, backpropagation, mais uns dois webinars para a gente trabalhar, pra comentar isso. Mas o lance todo é que, em geral, eu faço o treinamento e saio com esses caras em ponto flutuante de 4 bytes, né? De 4 bytes aqui, de 32 bits. E aí o que eu faço? Quantizo isso, procuro o número maior, é 8,32, virou 8. Aí é 9,1, virou 9. Eu quantizo isso, por exemplo, em 8 bits. Com isso eu passo a ter 1 byte só, tá certo? Então eu diminuo mais ainda. Então, com isso, eu posso rodar em dispositivos que são poucos recursos, né? Que ele vai trabalhar com pouca memória, vai ter que funcionar gastando pouca energia, não pode fazer muito cálculo. Quer dizer, simplificar esse negócio, tá bom? Então, isso são as técnicas que eu aplico, tá? Legal. Voltando ao hardware agora. Bacana, Marcelo, entendi. Eu tenho um monte de tipo de aplicação diferente. Eu posso ter aplicações para mim... detectar anomalia, por exemplo, tacar com sensores, né? Eu posso ter, por exemplo, uma classificação de som, por exemplo, para mim saber, por exemplo, uma Alexa da vida, quando eu falo Alexa, né? Ela acordar, né? O que chama de keyword spotting, é uma aplicação, tá certo? Eu faço uma classificação de palavras ou de sons, né? Que chegam para ela. Eu posso ter, por exemplo, uma classificação de imagem, gato, cachorro, por exemplo, trabalho numa linha de produção, se o produto está bom ou se o produto está mal. Eu posso ter, por exemplo, uma detecção de objetos, né? Quando eu pego a minha câmera aqui e aponto para alguém, ela vai lá e vê meu rosto. Você vai ver um quadradinho no rosto da pessoa. Aquilo é uma detecção de objeto. Eu detectei aonde que está a face dentro dessa imagem. É o que eu faço. Eu vou lá e arrumo automaticamente eu consigo, então, acertar o foco, né? Para exatamente o que está aqui no meu rosto. Isso é uma detecção de objeto. E chegando nas aplicações mais sofisticadas aí dos chat GPT da vida, né? Dos Large Language Models, ou LLMs, aí, né? Que é a base da aplicação, né? LLM é um modelo, né? Um modelo de linguagem grande, né? E o chat GPT, na verdade, ele usa o GPT, que é o modelo grande, para fazer uma aplicação que é o chat, que é bate-papo. Então tem para a gente entender bem. Muito bem. Agora eu tenho essas aplicações. Para cada tipo de aplicação, eu tenho um tipo de hardware que vamos dizer assim, depende né, vamos dizer assim, depende do seu quanto de energia eu vou gastar. Essa é uma classificação. Outra classificação que a gente faz, como eu te falei, tudo aqui é EdgeML, beleza? Beleza. Mas nem tudo e alguns é TinyML. Todo TinyML é EdgeML, mas nem todo EdgeML é TinyML, certo? Um tá subconjunto. Então, o que eu chamo de TinyML? Aqueles que trabalham com baixa energia, lembra?
com uma bateria pequena, etc. Tá? Esses dispositivos aqui, ó, o Pico, o ESP32, o SHA, o Nano, a linha Pro do Arduino, tudo isso aqui, em geral, a gente considera TinyML. Trabalha no campo do TinyML. Por quê? Porque ele usa pouca energia. Quando eu vou para cá, um Raspberry, né, um smartphone, um Jetson Orin, por exemplo, todos eles também trabalham na borda. Tá? Só que gastam muito mais energia. Em geral, você está plugado na tomada. É claro, meu telefone não está plugado na tomada, mas eu tenho que plugar ele toda noite na tomada. Ele dura um dia. Quando que eu coloco um dispositivo desse aqui pendurado no gado lá, por exemplo, como eu comentei, ele tem que durar meses, né? Ou imagina, se usa para um elefante na África, por exemplo, para analisar, proteger. Tem projetos que usam isso. Eu preciso, não tem como. Eu estou um drone voando para ver se tem incêndio na floresta e assim por diante, né? Então, vamos dizer assim, à medida que eu vou, os dispositivos ficam mais complexos, eu consigo usar ele para fazer aplicações mais complexas. Então, por exemplo, um dispositivo com Cortex N0 aqui, gasta muito pouca energia, eu consigo usar para detecção de anomalia, classificação de sinal de sensores, usando modelos de MLP, né, de Multilayer Perceptron, modelos pequenininhos aqui, na ordem de 20 kilobytes, depois que eu reduzi esses modelos, tá vendo? Né? O Nano, por exemplo, a gente usa, por exemplo, dentro de por exemplo, aqui, ó, um dispositivo da Amazon, aqui, por exemplo, né? Aqui tem uma Alexa, né? Um Dot aqui. Esse cara aqui dentro, ele tem um chipzinho aqui, um N4 também, um Cortex M4, igual esse cara aqui, onde a única função dele é ficar escutando o ambiente. Ele vai escutando até que ele encontra alguém fala a palavra Alexa. Quando fala a palavra Alexa, ele faz um trigger para um sistema mais bodoso, tá? E assim por diante. Hoje se usa muito, você vê os Arduino na linha Pro e na indústria para classificação de imagens e tal, né? Porque aqui eu já consigo fazer classificação de imagem. Eu consigo fazer aqui, mas é precário. Aqui eu já consigo fazer em industrial. Existem Arduinos Pro na linha Pro trabalhando largamente na indústria hoje em dia, fazendo classificação de imagem em linha de produção. Está andando ali e eu estou vendo, classificando para ver se tem problemas, foi feito certo ou errado, etc. Né? Quando eu falo aqui, por exemplo, na linha de um Raspberry, um smartphone, que já trabalha com Cortex A, estou pegando aqui só para dar uma referência da ARM, tá? Apesar que, lembrando, os ESP aqui não são ARM, mas são mais, dá para fazer uma equivalência só, né? Em nível de CPU. Uma Raspberry e um smartphone já são Cortex A, né? Cortex A. Por exemplo, eu já faço projetos já ferrados aqui de detecção de objetos, eu consigo trabalhar com esses caras, tá? E quando eu vou para, por exemplo, essa linha da NVIDIA, né, que é os Jetson Orin, Nano, nessa linha de dispositivos, eu já tenho GPU integrada aqui, eu tenho uma GPU Ampere. E esse cara, ele já me faz classificação de imagens dentro de uma indústria de maneira super precisa, uma super velocidade. Tá? E, inclusive, já tenho aplicações funcionando largamente com LLMs trabalhando com modelos de tipo ChatGPT na borda nesse tipo de dispositivo. Isso é o padrão. Quem me conhece ou quem foi meu aluno já viu, já deve ter visto esse chart aqui num monte de apresentação minha, né? Quando eu começava a fazer, eu não tinha essa última linha aqui, né? Que o pessoal não tinha, a gente não trabalhava com LLMs, hoje a gente passou a trabalhar. Mas o que está acontecendo nos últimos anos, né? É que a gente está vendo, na verdade, uma redução. Quer dizer, os modelos estão ficando mais sofisticados, o pessoal está desenvolvendo, e vamos dizer assim, a revolução que a gente vê na indústria é que esses LLMs aqui, que só rodavam há pouquinho tempo, há 2 anos atrás, só rodavam numa Jetson, de 1 ano para cá eu consigo rodar isso aqui. Já estou rodando isso em Raspberries e smartphones. Certo? Da mesma maneira que eu já consigo vir para cá e para cá e para cá. Quer dizer, eu já tenho, vamos dizer assim, detecção de objetos funcionando aqui. Né? Não só pela questão do hardware, mas também porque próprio, vamos dizer assim, desenvolvimento de aplicações. Se eu pegar a Edge Impulse, por exemplo, final do ano, acho que ano retrasado, para o ano passado, desenvolveram o FOMO, que é uma detecção de objetos especial foi elaborado em cima de modelos de detecção de classificação de imagem, que funciona de maneira super rápida. Então, esses caras aqui fazem detecção de objetos super rápido. Né? E vamos assim, nesse miolo aqui,
em termos do que o que está vendo um grande desenvolvimento, é o aparecimento que a gente chama de micro-NPUs, né? Que são essas redes neurais, unidades de processamento neural, mas pequenininhas que rodam dentro ou junto das minhas CPUs aqui. Tá? Então, por exemplo, hoje, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, a gente vê, a CID, por exemplo, lançou ano passado. Eu tenho esse cara aqui, que ele tem um chip aqui, ó, um chip da Himax, né? Que ele, além dele ter dois processadores Cortex M55, né? Que voltando aqui, é um cara que estaria. Esse M55, ele está até acima desse cara aqui. Depende da aplicação, mas vamos dizer, está na linha Pro aqui. Ele é bem poderoso, né? Ele tem dois desse cara e ele tem o que a gente chama um Ethos U55. E tem outros jamais desenvolvidos. Estou pegando esse caso. Eu consigo pegar esse cara aqui e eu consigo fazer operações com imagem com 500 mil operações por segundo, tá certo? Gastando na ordem de miliwatts. Tá? E aí o que a gente está vendo, por exemplo, são as empresas lançando por exemplo, esse aqui, por exemplo, a OpenMV lançou recentemente uma câmera, onde dentro da câmera ela tem aqui uma rede neural aqui dentro e ela já faz o processamento de imagem dentro da câmera. A Raspberry também fez a mesma coisa. Hoje você pode comprar uma camerinha para conectar na Raspberry, ela já tem classificação de imagem dentro da câmera, usando esses caras aqui, né? Usando o micro NPU, tá certo? E, por exemplo, quando você pega, inclusive, um Raspberry, né, que ele tem só uma CPU da ARM ali dentro, ele não tem, né, um processamento por rede neural, mas eu posso, por exemplo, pegar um Hilo, que ele tem esse processamento, colocar aqui em cima, né, acoplar num Raspberry, né, e esse cara já trabalha na ordem de 20 tera operações por segundo. Quer dizer, fica muito rápido. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, isso aqui a CID fez esse ano passado, eles fizeram esse benchmark, né? Se eu pegar uma NVIDIA aqui, que tem uma GPU da Ampere de 100 TOPS aqui, 100 tera operações por segundo, né? E eu pego aqui, por exemplo, uma Raspberry com a NPU da Hilo aqui. Olha o que eles chegaram, gente. Rodando detecção de objeto, tá? O YOLO V8 que eles rodaram aqui. A NVIDIA aqui, ó, a Jetson, 143 frames por segundo. Altíssimo. Quer dizer, eu consigo passar. Você imagina a velocidade que eu estou passando as coisas nela, né? Porque eu estou pegando frames a 140 frames por segundo e eu consigo detectar os objetos no frame. Detectar, imagina numa estrada, carros passando, um monte de coisa, né? Numa Raspberry eu chego a 80 frames por segundo. Isso é coisa de 1 ano, 2 anos atrás, era coisa industrial, que equipamento grande, né? E estou falando aqui que isso aqui eu vou pagar $100 e poucos FOB nisso aqui, versus, vamos dizer assim, eles falam que é 250, mas se você vai para hoje em dia, você só acha isso aqui perto de 500, né? Mas vamos dizer assim, com 1/3 do preço, ou oficialmente metade do preço hoje em dia, nada sofisticado, estou falando de um equipamento que não é sofisticado, eu consigo estar numa faixa industrial. Eu fiz uma espécie de um benchmark de vários tutoriais que eu escrevi, bem simples, só para vocês terem uma ideia. Eu peguei um modelo pequenininho de classificação de imagem, tá? O modelo não é pequenininho, o Mobilinet é um modelo grande, ele está trabalhando com imagem de 96 por 96, mas é um alfa de 0,1, quer dizer, é um modelo reduzido. Eu peguei esse cara e rodei em vários dispositivos. Então eu rodei numa SPCAM, que muitos de vocês conhecem, custa $10 esse dispositivo por aí, né? Usei o SHAL, que usa a ESP32S3, né? Que já é uma evolução da CPU aqui, uma Extensa LX6 SA7, o NiCLAVision da Arduino, né? Uma Raspberry Zero, que usa uma ARM A53 aqui, né? E uma Grove Vision AI V2, que é esse que eu comentei com vocês aqui, né? Esse cara, tá? Que usa, então, NPU integrada. Olha a diferença na classificação de imagem, gente. Uma SPCAM, tá certo? Que acho que a grande maioria das câmeras que você compra na China tem uma SPCAM lá dentro, né?
1,5 frames por segundo. Quer dizer, eu gasto aí, ó, 687 milissegundos, por exemplo, para rodar esse cara, tá? Aqui já vai para 7 frames por segundo, ó, você vê que diminui bastante, né? É bem legal, mais de 4 vezes, né? Por isso principalmente pela velocidade do S32S3 aqui, tá certo? Gasta um pouquinho mais de energia por causa disso, né? O Nicla vai o dobro disso, porque ele tem o ARM M7, que é bem poderoso aqui dentro, tá certo? É um Cortex M7, ele tem o M4, mas não estou usando só o M7, tá? A energia é mais ou menos equivalente, a energia desses dois, só que ele é o dobro de velocidade, vamos dizer assim, tá? Uma RASP explode, tá? Uma RASP 0 aqui, óbvio, vai de 11 para 90 aqui, tá? Mas em compensação gasta 1,5 W, né? É 3 vezes mais a energia que eu gasto aqui. Olha o que acontece aqui, ele quebra totalmente a curva, né? Eu vou andando aqui, olha, é mais rápido, mas olha em termos de potência. Ele gasta menos do que esse Shao aqui. Perceberam? Quer dizer, essa é a grande diferença do paradigma, ó, quando eu uso esse cara aqui. Tá certo? Perceberam? Então, essa é a grande. E se falar em termos de custo, né? Eu estava falando de custo, isso aqui custa $10, tá certo? Isso aqui custa $16. Isso aqui custa $90. Isso aqui custa, bom, $10 mais a câmera, $15, $20, né? Você vai gastar nisso aqui. Que é mais ou menos o preço disso também, $15, $20 você vai gastar nesse Groove aqui com câmera, que você tem que ligar a câmera, e é a mesma câmera que uso no Raspberry, ó. Essa aqui é uma câmera de Raspberry, você conecta nele aqui, tá? Então é a mesma coisa. Perceberam a quebra de paradigma? Quer dizer, hoje eu estou, então, falando de fazer aplicações de imagem, né? Aplicações de visão computacional, né? Machine Learning aplicada, a visão aqui, na borda, né? Com dispositivos que gastam 400 miliwatts. Tá certo? Fazendo 167 frames por segundo. É óbvio, se eu rodar um iolo nele, ele vai ser muito reduzido, mas mesmo assim eu consigo. Não vai ser 80, vai ser 10, 20 frames por segundo. Quer dizer, eu vou conseguir fazer aplicações reais na indústria usando esse cara. Tá? Legal, gente. Então, isso para dizer que, ó, fiz um panorama do TinyML, em que estágio que a gente está. Eu só vou citar as aplicações por causa de tempo, mas vocês vão ficar com elas. Só vou mostrar, é uma mostração super rápido em áreas que a gente pode ter. A gente já trabalhou com aplicações em som, por exemplo, fazendo classificação de mosquitos de Aedes aegypti. Isso é uma aplicação de som em TinyML. Isso aqui é aplicação de imagem, que, por exemplo, fazendo classificação de doenças em café, por exemplo, tá certo? Eu tenho aplicações, por exemplo, essa aplicação, por exemplo, trabalhei com alunos meus da pós-graduação lá da Argentina, a gente fez determinação futura de necessidade de aguar, por exemplo, alface hidropônica, né, usando LSTM, tá ok? Aqui, por exemplo, é um projeto que o José Anderson, que é aluno nosso do mestrado na Unifei, e o Guilherme Fernandes, que é aqui do Embarcados, não, o Guilherme trabalha aqui no Embarcados como estagiário, né? Eles estão trabalhando juntos lá, a gente está contando abelhas. Nós estamos usando aqui, ó, esse tipo de dispositivo super, super barato, isso aqui, né, custa, quer dizer, quando eu falo FOB, o pessoal depois pode... Aí o pessoal do Embarcados, eles trabalham também com as Raspberry Zero, né, que é um dispositivo muito legal, muito poderoso, uma SMB, né, que roda Linux embarcado bem poderoso, né? Mas é algo, FOB, $25 aqui, a gente tem isso aqui. E aí o que eles estão fazendo lá? Quer dizer, o Anderson desenvolveu trabalhou com Iolo, V8, e tá vendo aqui, ó, eu tenho a colmeia, eu tenho aqui um dispositivo, tá aqui a câmera. Ele foi lá, capturou os dados da colmeia, trabalhou, treinou esse modelo, né? Junto com aí o Guilherme trabalhou de fazer todo o ambiente em Linux, isso aqui para colocar informações de temperatura, umidade, relógio em tempo real para ver a hora, etc. E o que eu faço, eles deixam isso em frente à colmeia e eu consigo ter, por exemplo, gráficos da variação das abelhas ao longo do dia em função da hora do dia, da temperatura e umidade. E eu guardo só isso. Quer dizer, eu tenho informação, por exemplo, de um mês para o cara dentro de um chipzinho ali, não gastei nada, porque eu vou guardar o quê? A hora, umidade, pressão, número de abelhas. Agora tem 20 graus, 90 de umidade, eu tenho 162 abelhas detectadas. Né? Então, isso é um exemplo de aplicação, né, desse universo do EdgeML. Isso já é EdgeML, não é TinyML, por quê? Porque isso aqui já gasta 1,5 W.
Tá? Mas estou fazendo YOLO aqui, nós estamos rodando YOLO aqui com 700 milissegundos de latência. Tudo bem, porque eu estou fazendo o meu sampling a cada 10 segundos, então não tem problema nenhum. Perceberam? Isso gasta em 1 segundo e pouco, eu venho, tiro tudo, processo, tal. Tá? Esse é um outro exemplo, também alunos meus lá, que o pessoal está detetando formiga. A diferença é que aqui eles não detetam a formiga, como o pessoal detetou aqui, a abelha. Tá? Aqui eu deteto formigas através do estrago que a formiga fez no campo, da casa da abelha, né, do formigueiro, perdão, da formiga, o formigueiro, e aqui os caminhos. Então o trator vai andando, ele captura isso daí, quando ele deteta, ele marca geograficamente, ele tem um GPS, ele fala, então, no final, o trator passa aqui, ele é usado em plantações em vinha, lá no Uruguai, e ele consigo saber, então, aonde que eu tenho que trabalhar. Bom, na área de saúde, projetos que a gente fez, por exemplo, com detecção de fibrilação atrial, aqui é o Guilherme, que hoje é engenheiro da Samsung, acho que até já saiu da Samsung, ele foi trabalhar na Samsung, depois ele fez o projeto, a Samsung levou ele para trabalhar num relógio inteligente pelo projeto que ele fez. E o Matheus é engenheiro da Embraer. Né? Aqui são projetos da Ex Machina, que é um grupo de alunos lá da Unifei, eles trabalham aqui com som para movimentar a mão. Aqui foi desenvolvimento... Porque a gente é importante, tem coisas que é muito importante desenvolver o dataset, tem coisa que é importante fazer o sensor. Então isso aqui, por exemplo, foi um trabalho que o professor Zé Alberto fez com eles, dá para desenvolver o bracelete, que inclusive a Meta está lançando um bracelete agora, sofisticado para você mover mão, que o pessoal desenvolveu na Unifei. Tá? Esse aqui, por exemplo, foi dataset muito importante, que era para você ver, detectar exercícios, diferença de exercícios, e se estavam sendo feitos certo ou errado. Isso é muito importante para fisioterapia, né? E a caixinha aqui, com um chau aqui, a caixinha está colada aqui, tá vendo? E eu mandava as informações, só o resultado, se estava sendo feito ok, não ok, etc. Né? Aqui por uma regressão que eu uso para manutenção preventiva, dentro da indústria. E são alguns exemplos que o pessoal da Federal de São Paulo, que foram alunos nossos, professores lá, o Dantas e outros que trabalharam com a gente, fizeram um curso, um dos primeiros cursos com a gente na Unifei. Isso era o trabalho deles no curso, muito legal. Aí são os laboratórios da Federal de São Paulo, onde eles colocavam aqui os kits do curso, né, para detectar, por exemplo, detecção de anomalia, se tinha problema aqui no rolamento, etc. Esse foi um outro projeto também, lá da Federal de São Paulo, do IF, que eles pegavam o som das teclas, diferenciando. É um projeto de curso isso aqui, na verdade, né? Aqui, por exemplo, eu uso de Reinforcement Learning para uso para detecção de gás, etc. Bom, e aqui um projeto dos alunos que estão fazendo um projeto para detectar intensidade de chuva pelo som, para que o sensor de chuva ele é um sensor que é barulhento. Então a gente não queria usar esse tipo de sensor. Perceberam? Então isso são só ideias para vocês de onde eu posso usar tudo isso daí. E aí a gente vai desembocando no que é o Generative AI, porque tudo que eu falei para vocês até agora é o que a gente chama de Machine Learning passivo, ou uma IA passiva. Por quê? Na verdade, eu não gero nada, correto? Eu vou lá e analiso a imagem, eu analiso o som, analiso a vibração. E ela é passiva. Agora a gente entra num outro campo que eu não sou mais passivo. Eu vou gerar, né? Eu vou fazer modelos que vão gerar imagens, ou trabalhar com imagens, gerar palavras, quer dizer, vai ser a que a gente chama de vai gerar coisas, tá ok? E dentro desse universo, o mais conhecido são os modelos que trabalham com texto, né? Os famosos modelos de linguagem. E quando eles são grandes, a gente chama de Large Language Model, ou LLM, e quando eles são pequenos, a gente chama de SLM, Small Language Models. E aí, a mesma filosofia, que eu vou falar rapidinho, a gente se aplica também para imagens, para eu crio imagens ou analiso imagens, que a gente chama também de Visual Language Models, ou VLMs. São vários tipos diferentes de Generative AI, e são pontos que a gente está trabalhando hoje na área, né? Só para todo mundo, que pode ser que muitos de vocês não conheçam, quando eu falo de modelo de linguagem, quando a gente fala de um GPT, o que é a grande mágica de um GPT, dando um chat GPT da vida? Eu tenho um modelo de linguagem aqui, eu entro com um texto, o gato está sentado tem um no meu pé aqui, ó. O gato está sentado e o modelo vai me dar uma série de possibilidades de saída de palavras, aqui são probabilidades, ele vai sair aqui, tapete, carro, casa, sofá, etc.
E dependendo da quantidade de texto que ele foi treinado, vai ter uma probabilidade. Então ele vai dizer que vai sair tapete. Então o gato está sentado no tapete. Aí eu pego isso daqui, põe para cá. O gato está sentado no tapete, mesmo processo, o qual... Perceberam? E assim vai. Um modelo de linguagem nada mais é do que um troço que eu fui treinado, onde eu entro com uma sequência e ele me descobre qual a próxima palavra. Na verdade é token, que é um pedaço da palavra, mas pensem que ele vai gerar a próxima palavra. Tá ok? Puxa, mas isso aí tem utilidade? Bom, dessa maneira em si, não tem muita. Mas, na verdade, o que eu faço depois disso? Uma vez que eu tenho esse cara, que é um cara que eu simplesmente, um algoritmo, que eu meti um monte de texto nele, eu pego uma página de texto, ok? Pego uma página de texto na entrada dele aqui, a gente chama para treinar esse modelo base. Aí o que eu faço? Pego essa página inteira, pego a última palavrinha dessa página e ponho como saída. Eu falo, ó, essa entrada, eu tenho essa palavrinha de saída. Ele vai fazer o quê? Ele vai calcular os neurônios dele interno lá, os sinapses, para se ele ler essa página inteirinha, né, que é essa que a gente chama de janela de contexto, tudo que ele entrou aqui, ele vai dar essa palavra. Aí o que eu faço? Eu venho ando uma palavrinha para baixo. Aí eu pego essa página, menos uma palavra e ponho a próxima palavra. E assim vou. Isso eu treino esse modelo com a internet inteira, milhares de livros, etc. Né? Hackeio tudo, roubo tudo que é possível de informação, tá certo? Que é isso que o pessoal faz, né? Gasto água pra caramba, entendeu? Num monte de lugar, e treino esse modelo. A partir daí, a gente faz o que a gente chama de post-training, ou supervised fine-tuning. Esse cara, agora eu quero que ele seja ele é um GPT da vida, eu quero que ele seja um chat-GPT. O que é um chat-GPT? É um modelo para mim poder conversar. Então eu vou treinar ele com perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Treino ele, faço um fine, e depois eu faço uma terceira fase, que é um reinforcement learning. Se a gente fazer um comparativo num livro, o modelo base é o livro, é tudo que você aprendeu no livro, né? O supervised learning é você pegar os exercícios resolvidos. E o reinforcement learning eu te dou o exercício, te dou a resposta. Se você acertar, beleza. Se você errar, eu digo que você tá mal. Mas eu não te digo como você fazer o intermediário, ele faz sozinho. Então, essas são as fases para mim sair de dados e chegar, por exemplo, num chat GPT da vida. Ah, legal. Então, isso eu treinei um modelão grande, é o pai, é o grandão. O que eu faço em seguida? Para me chegar num modelo pequeno, né, que eu posso rodar em dispositivos de borda, como um celular ou um Raspberry da vida. Eu vou pegar e vou fazer o que a gente chama de pruning, lembra que eu falei? Eu vou pegar um modelo grande e vou reduzir ele aqui, ó. Peguei um Llama aqui, ó. O Llama é um modelo grande da Meta. Peguei o Llama, por exemplo, 8B e um 70B, na verdade o 8B já é reduzido, um 70B da vida aqui, que é um modelão, tá certo? Ele já tinha gerado um 8B. Aí eu venho aqui e faço um pruning, quer dizer, eu ainda pego esse pequeno aqui e limpo ele, deixo ele menorzinho. Aí, uma vez que eu fiz o menorzinho, eu pego o grandão e ponho entradas e saídas e faço o que eu chamo de destilação aqui. E, por último, eu venho e faço quantização. Esses caras aqui eu treino com 32 bits, tá? Às vezes 16, tá? Quando eu faço todo o treinamento de cada um para me achar cada um deles. Só que, no fim, o que eu vou fazer aqui? Eu faço uma quantização. Em geral, eu trabalho com 8 e 4 bits, tá? Os trabalhos que a gente tem feito aqui, de rodar esses caras numas Raspberries, eu pego esse modelo Llama, por exemplo, um B e 3B, reduzo ele a 4 bits e rodo numa Raspberry. Vou mostrar rapidinho para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vou pegar um outro modelo da Microsoft, o Phi3. Ele é um modelo de 3,8 bilhões de parâmetros, é mais ou menos o mesmo tamanho de um 3B aqui, 3 bilhões de parâmetros do Llama, também quantizado a 4 bits. Ele é treinado, esse cara foi treinado com 3,3 trilhões de tokens. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo trilhões de tokens, né? Esses tokens são equivalentes a 22,5 milhões de livros. Aí eu fui fazer uma busca, isso equivale a 17% de todos os livros escritos no mundo. Não é que ele usou os 17% dos livros no mundo. É equivalente, a Google diz que tem X livros no mundo, tá certo? Então, 22,5% é 17% de todos os livros do mundo. Tá? Então, só para dar uma referência, uma palavra é mais ou menos 1,4 token. Tá? Porque é uma palavra, fazendo uma equivalência de palavra para token. Porque token, eu tenho uma palavra, por exemplo, eu tenho casa, casando, casuela, sei lá, peguei palavras que não tem nada a ver, mas verbo, né?
viajando, viajar, eu tenho, né, viagem é um token, viajar ao ar é outro token. Então eu vou quebrando, né, para poder trabalhar. Tudo bem, então pense então num livro. Então eu tenho os tokens é um pouquinho, eu tenho mais tokens do que palavra porque eu tenho pedaços, né, que são tokens. Uma página tem mais ou menos 300 palavras e um livro tem mais ou menos 350 páginas. Peguei uma média, fui na internet, porque qual é a média mais ou menos? Considero mais ou menos isso, depende, vai variar, mas então significa que um livro equivale a 147 mil tokens. Só para vocês terem um livro médio, 147 mil tokens. Eu usei 3,3 trilhões de tokens para treinar esse modelo da Microsoft. Gente, eu pegando esses modelos pequenos, isso aqui é um exemplo que eu fiz agora recentemente, peguei esse cara, falei, tá bom, eu vou rodar esses modelos em dispositivos de borda. Eu peguei aqui um Orange Pi RV2, que é RISC-V, tá? Pra você ter uma ideia. Peguei um Raspberry 5 aqui, peguei um Orange Pi5 que ele trabalha com uma CPU ele trabalha com 8 cores de CPU. O Raspberry tem 4 cores, esse aqui tem 8 cores, tá? E peguei um Jetson Nano, que também tem 8 cores, mas ele tem uma GPU Ampere. Olha para vocês terem uma ideia da equivalência aqui. A mesma pergunta que eu fiz, fazer uma pergunta. Qual a capital do Brasil? A capital do Brasil é Brasília. Uma coisa bem simples, me responderam isso. Fiz uma pergunta, qual a capital? Fiz em português para todos, né? Esse cara me responde a 1 token por segundo. A capital do Brasil é Brasília. Esse aqui vai 7.5. Capital do Brasil, não precisa nem ver. Esse aqui 12, esse aqui 26, mas esse aqui roda em GPU. Só para você ter uma equivalência, eu rodei no meu Mac aqui, que é um Mac M1 Pro, 111 tokens. E um PC que eu tenho Linux aqui, né, que é uma CPU i7, 20 tokens. Gente, o que eu estou falando é que esses caras, uma RASP, uma Orange aqui, eles já estão, olha só, quer dizer, um computador i7, ele já está nessa faixa aqui. Quer dizer, esses caras dá para a gente trabalhar, né? Então, eu sei que acho que eu estou ficando... Tiago, eu acho que já está dando tempo, né? Toco mais um pouquinho? Sim, professor. Tá, vou tentar ser bem rápido, porque, de novo, acho que o pessoal vai depois pegando o material, tá? E a gente pode fazer até outro, ajudo todo mundo. Bem rápido. São mais conceitos que eu quero passar para vocês. Lembra, lá atrás eu falei em 2012, o pessoal do AlexNet criou aquela... Em 2017, a gente teve um novo boom, que foi o desenvolvimento do Transformer, tá? Que foi uma evolução. Na verdade, o Transformer ele usa um pouco de cada coisa. Tem um pedaço de convolução, ele tem um pedaço de MLP aqui dentro, ele é um RNN sofisticado. E esse cara foi desenvolvido em 2017 para fazer tradução. Tá? Eu tenho aqui um encoder e um decoder, eu entrava com uma palavra em português e ele saía em francês, eu treinava isso. Ele basicamente era feito para tradução. E o que eu fazia, eu dava uma sequência para ele, de frase, etc. Ele aprendia a palavra dentro do contexto, dentro, né, daquele texto. Né? E ele foi um negócio muito legal, essa evolução. E o pessoal começou a ver que isso dava para fazer outras coisas. A coisa desenvolveu. Aí eu tenho aplicações que usam tanto a parte de codificação e decodificação. Aí tem uma parte aqui, alguns modelos que usam só a parte de encoder, outra aqui só decoder. E isso foi desenvolvendo. Se a gente pegar hoje, mais ou menos, em 2025, eu tenho os grandes modelos que a gente tem aí, que são feitos pelas grandes companhias, são modelos que a gente chama fechados. Por que fechado? Porque hoje, por exemplo, os GPT que foram desenvolvidos aqui, até o GPT 3.5 a gente conhecia tudo, como é que era a arquitetura, como é que era feito. A partir daí, a partir de 2 anos atrás, a OpenAI falou, vou ganhar dinheiro com esse negócio, não vou mais dizer o que eu estou fazendo, vai virar segredo. Hoje a gente não sabe como o GPT é treinado, nem como é que é a arquitetura dele. A gente tem ideias, mas não tem detalhe. Então, o GPT hoje, a OpenAI, ela trabalha com esse modelo GPT, que uma aplicação é o ChatGPT, né? Ele é um dos mais importantes. Aí hoje a gente tem a Google, que é um concorrente importante, né? Com o Gemini, o Claude da Anthropic, que é fantástico para trabalhar com desenvolvimento de códigos, etc., que foram pessoal, engenheiros da OpenAI que saíram, que fundaram. Tem os Grok da vida, que é o Elon Musk, que começou aqui na OpenAI, brigou com os caras, brigou com o Sam Altman aqui, criou a empresa dele que está desenvolvendo o Grok. Então, esses são modelos fechados. Mas a gente tem o que a gente chama de modelos abertos, ou seja, tudo é disponibilizado. O mais importante é o Llama da Meta.
A Meta continuou trabalhando, quer dizer, mesmo que todo mundo fechou, ela continuou trabalhando. Eles não são do mesmo nível, mas é quase, né? Eles estão sempre uma geração anterior, e quando eu falo geração, não de meses, né? Mas quando eles lançam no mercado, o pessoal trabalha em cima e melhor, quer dizer, a filosofia do Open, né? Do Linux, do hardware Open, do software Open, tudo Open, é que muita gente trabalha, todo mundo publica depois e todo mundo vai melhorando, né? Um aprende nas costas do outro, né? E daí a própria Google falou, pô, eu não vou ficar fora desse barco. Ela lançou o Gemma, que também é aberto, é um código totalmente aberto. A Microsoft, que investiu pesado no GPT, né, na OpenAI, ela também lançou os FI. Esses são todos abertos, são todos licença que você pode utilizar, tá? E aí os chineses que apareceram fortemente, né? O Queen aqui, que já existia desde o ano passado, retrasado, mas ele era muito ruim. Agora os Queen aqui da Alibaba são muito bons. E os famosos DeepSeek, que todo mundo já ouviu falar, né? Que são modelos que, na verdade, usaram modelos da GPT para treinar como pai e filho, lembra aquele negócio que eu expliquei? Eles usaram em cima da base da Llama, aí tem umas demandas aqui, etc, etc. Mas esse é o nosso horizonte que a gente tem hoje, tá? Só que esses caras eu consigo rodar em máquinas pequenas. Por exemplo, eu pego aqui uma Raspberry, ó, tô rodando aqui Llama, tô rodando Gemma. Ó, qual a capital da França? A capital da França é Paris. Os dois falam português também, falam várias línguas. É que como eu uso isso aqui em inglês, eu acabo deixando tá em inglês, tá? Mas tá vendo? Ó, 5.3 tokens por segundo, 5.6 tokens por segundo, tô rodando 3. Aquele outro que quando eu mostrei o primeiro lá, era de 1B, né? Esse cara aqui, aquele benchmark que eu fiz era 1B, né? Aqui atrás, porque eu usei de 1 bilhão de parâmetros só, porque esse cara já era um token. O 3, então, ele vai ficar muito, muito devagar. Então, aqui, ó, o RASP 5, 7.5 token. Esse modelo, que é um 3, ele já funciona com 5. E esse, por exemplo, nos testes que nós estamos fazendo, que os alunos nossos estão trabalhando na Unifei, eles estão trabalhando com esse modelo. Esse modelo é um modelo que tem funcionado bem. Um B, ele se perde muito. Tá? Esses modelos, hoje em dia, a gente consegue trabalhar com imagem, são modelos que foram treinados para imagem também. Tá? Então eu consigo, por exemplo, ponho essa imagem, a imagem mostra Machu Picchu, etc, etc. Aqui mostra Paris. Quer dizer, eu consigo identificar. Na prática, o que esses caras fazem, quer dizer, como eles foram treinados, eu pego uma imagem, quebro ela em pedacinhos, e em vez de ser tokens de palavras, eu tenho tokens de pedacinho de imagem. Essa é a base do treinamento, sabe? Então, é a mesma filosofia. Só que ele demora muito mais. Esse modelo Lava Fi3, por exemplo, ele demora 4 minutos para mim fazer uma imagem. Hoje eu tenho outros modelos que fazem até menos de 1 minuto no Raspberry, são modelos mais otimizados. Esse aqui é um modelo muito utilizado, porque é muito estável, mas ele é lento, funciona se você não tiver necessidade de ser uma coisa muito rápida. Tá? Como eu tenho muito problema com esses modelos pequenos, eu tenho que ter técnicas para me melhorar eles. Né? O grande problema, o que é? É a alucinação. Se os modelos grandes eles já alucinam, porque, de novo, esses modelos são só geradores de palavras. Eles foram treinados, né? Eu tenho técnicas para melhorar. Eu posso técnicas das mais simples possíveis, que é cadeia de pensamento, trabalhar a nível do prompt, né? Few shot learning, eu dou exemplos para ele e tal. Ou, por exemplo, usar agentes, esse tipo de coisa, né? Ou usar, por exemplo, RAGs, ou até eu fazer o fine tuning. O que é o fine tuning? É eu pegar um modelo e retreinar ele com meus dados específicos. Eu quero fazer um modelo para trabalhar no meu hospital com dados médicos. Ele vai ficar muito bom nos dados do meu hospital. Ele vai perder o macro, mas ele vai ficar bom no micro. Então é um trade-off também que você tem que fazer. Tá? E beleza. E aí vai, porque é importante. Por exemplo, um exemplo aqui de uma das aplicações. Se você pegar um modelo mesmo grandão, vai e depois brinca no ChatGPT e pergunta lá, qual o produto de 1, 2, 3, 4, pega um número grande e multiplica por um número grande. Cara, vai sair qualquer coisa. Ele não sabe fazer conta. De novo, ele está treinado para fazer o quê? Ele está treinado para dar uma entrada, ele descobre qual a saída, a próxima probabilidade de uma palavra. Né? Mas aí o que eu posso fazer? Usar agentes. O que é um agente? Agente, eu pego um usuário e vai falar, quanto que é multiplicar isso por isso? Aí eu vou fazer dentro da minha aplicação, alguém vai dizer assim, isso é uma multiplicação, então eu tenho que selecionar uma ferramenta. Quais ferramentas eu tenho disponível? Para fazer isso aqui eu tenho que usar uma calculadora. Aí eu posso programar isso. Eu venho, isso aqui na minha Raspberry, está programado um agente que ela vem aqui e eu falo,
né, se eu fizer uma pergunta aqui, né? Multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 por... Ela analisa e fala, opa, isso é uma multiplicação. Esses são os números. Aí ela joga para um programa em Python que faz a multiplicação. E ele vem e me dá a resposta correta aqui. Tá? Essa é a resposta correta. E se eu fizer uma pergunta qualquer, né? Qual a capital do Brasil aqui? Né? Ele vem aqui e fala, opa, isso é uma questão, é uma pergunta genérica. O que ele faz? Ele vem aqui e responde. Quer dizer, ele vai usar a própria base de dados dele, né? A cabeça dele, para responder a pergunta. Então, no fundo, isso é o famoso agente. Né? Você faz o quê? Se você trabalha aqui dentro, você tem ferramentas para te ajudar com isso. Né? Aqui Function Calling, eu não vou nem falar muito, o Rags, eu tenho que correr. O Rag é o seguinte, é muito legal, a gente está usando projetos com Rag na Unifei. Por exemplo, você faz pergunta para o SLM, né? No caso, para o LM, seja o que for. Eu faço uma pergunta para ele. Por exemplo, se eu pegar escrevem aí, peguem depois o ChatGPT e perguntem o que é FOMO? FOMO. Ele vai responder para você: olha, FOMO é Fear of Missing Out, é um fenômeno psicológico, é um fenômeno psicológico, certo? Agora, o que a gente pode fazer é vir aqui e dar para o LLM uma base de dados. Quando eu faço uma pergunta, qualquer pergunta que eu faça, eu pego essa pergunta, venho para cá, procuro, na verdade eu transformo isso aqui em vetores, tenho uma base vetorial, procuro quais vetores próximos, sei lá, 4 ou 5 tiro 4 ou 5 pedaços dessa base aqui, junto faço uma pergunta melhorada, um enhancement, Retrieval Enhanced Generation. Aí eu criei uma pergunta mais bodosa aqui. Da pergunta que o usuário fez, eu aumentei essa pergunta. E aí ponho essa no NSLM e ele vai me dar minha resposta. Então, por exemplo, a mesma pergunta anterior. Eu peguei, por exemplo, todo o livro do nosso curso de Edge AI Engineering. Isso aqui tudo está no livro, inclusive, né? Eu peguei tudo, tem 750 páginas. Peguei, botei dentro de uma base de dados, está lá no Raspberry. Aí fiz a mesma pergunta, né? O que é FOMO? Né? Se eu fiz a pergunta sem usar RAG, ele me responde FOMO, olha só, aliás, aqui já é com RAG, desculpa. Ele já veio aqui e diz, ó, FOMO stands for Faster Objects, More Objects. Por quê? Ó, aqui eu peguei uma página do livro, Training FOMO Models, Edge Impulse, FOMO, Faster Objects. Ou seja, quando eu perguntei o que era FOMO, ele foi lá e veio procurar na base de dados e descobriu. Aí eu fiz outra pergunta aqui, como posso setar um Raspberry 5? Escrevi RASP 5 só. Mas como eu uso o RASP 5, né, no livro, ele foi lá e disse, olha, né, demorou 85 segundos, mas ele respondeu para mim, olha, para setar um Raspberry Pi, segue esses passos. Faça um download, instala um Imager, inserte um micro de 32, porque eu usei no livro um exemplo de 32. Percebem? Assim, então eu consegui que ele me faça respostas precisas. E qual a grande vantagem, gente? Eu posso escrever do jeito meio que eu quiser, em português, em inglês. Escuta, cara, como é que eu faço não sei o quê? Essa é uma das grandes vantagens que a gente possa usar para usar um modelo pequeno, dentro do dispositivo pequeno, trabalhar completamente desconectado de tudo. Eu posso vir aqui, gente, uns projetos que a gente já trabalhou, até discutindo com os colegas professores do IFE, lá de Cubatão, a gente estava falando. Estávamos nos projetos, por exemplo, também na área agrícola, de pegar os livros todos, os livros da parte de esqueci agora qual que é o órgão brasileiro, né, que trabalha que gera livros para os agricultores, como é que você usa semente, IBRAPA, né? Todos os manuais do IBRAPA e as perguntas que eu posso pôr num Raspberry pequenininho, tá lá, o cara tem todos os livros do IBRAPA ali dentro, e aí eu faço perguntas, e ele me responde usando, né? Ele entende a pergunta, não tem que fazer pergunta precisa, ele vai entender mais ou menos o que eu estou perguntando, tá? Aí, bom, então e obviamente eu posso entrar com qualquer coisa, os RAGs podem ser mais sofisticados, e aí não vai ter tempo, mas usando modelos de linguagem que eu comentei para vocês, 2 muito importantes, o Florence e o Palygema, que rodam no Raspberry. É inacreditável. Você quer ter uma ideia? Eu dou uma imagem para ele e falo, me dá o caption dessa imagem. Ele, muito rapidamente, ele vem aqui e me descreve, isso aqui eu gerei essa imagem, inclusive. Ele me dá, babá, isso aqui, o que é, papá? Isso aqui é um cachorro, não sei o quê. Eu pergunto para ele, tá vendo? Me dá bem detalhado, ele vai me responder. Eu peço para ele detectar objetos. Olha, ele me detecta os objetos da imagem. Eu peço para ele me dar mais explicação.
o detetor de objetos que eu faço na parte passiva, ele vai dizer laranja, aqui não. Ele está misturando, ele consegue ver uma laranja e ele vem aqui, gray, tab, o gato cinza. Olha, né? Eu vim aqui, ó, e posso dizer para ele, me encontre posso escrever para ele, eu quero o relógio da torre. Ó, isso aqui é uma foto de Bogotá. Você de Bogotá, ó, ele veio aqui e achou o relógio da torre. Perceberam? Me acha uma pessoa vestida de branco. Ele me achou a pessoa vestida de branco. Vocês perceberam? Ele está fazendo isso numa mescla. Então, ele não é tão livre para a estrutura para perguntar como um LLM, mas ele consegue fazer rapidamente tarefas ligadas com imagem. Né? E aí vai, segmentação. Ó, OCR. Ó, essa foi a última vez que eu tive um café embarcado aqui. Eu peguei o label, joguei para ele lá e falei: escuta, faz OCR para mim. É óbvio, gente, eu tenho modelos precisos, mais simples de OCR, que são muito bons hoje em dia. Se eu quero fazer só OCR, uma coisa só aquilo, talvez eu vou usar um outro modelo específico. Mas aqui eu estou falando de modelos que eu posso ser mais geral, fazendo mais coisas, inclusive o OCR. Tá? Posso fazer o fine tuning, que eu peguei aqui, ó, mandei ele. Eu trabalhei, por exemplo, com o meu cubinho aqui, né, com minhas rodinhas. Podia ter usado também o meu periquito do Palmeiras, que daqui a pouco nós vamos sofrer. E aí vamos, né? Gente, em termos do futuro, sabe? Eu acho que a gente está vendo hoje modelos que já são de 1 bit. Isso é super importante. Aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, esse aqui, muitos de vocês já conhecem. Esse é o livro-texto do nosso curso, que está começando daqui a 2 semanas na Unifei, pela primeira vez. Onde o que nós estamos fazendo com os alunos eu tenho projetos lá, onde a gente está entrando com sensores físicos, que vocês viram lá, né, que é muito comum quando eu trabalho aqui com os pequenos dispositivos, né? E eu consigo pegar usuários fazendo perguntas, por favor, qual a temperatura atual, qual a umidade, me escuta, se a temperatura está tal, liga o LED vermelho, faça tal coisa, ou liga um ventilador. Eu estou fazendo um LLM, um Small LLM, num Raspberry, totalmente offline, interagir com o mundo físico, lendo os sensores, ouvindo o usuário, respondendo para o usuário e indo para atuadores. Perceberam? Isso aqui é o IoT 3.0, sei lá o que, né? Tá certo? Aí vocês têm o livro aí, quem quiser depois, pegam lá, dá para fazer o curso todinho com a Raspberry na mão. Pessoal, o Thiago comentou no comecinho do trabalho que a gente faz. A gente tem um grupo grande de universidades que trabalha com a gente aqui no Brasil, além da Unifei, a Federal de São Paulo. A gente tem agora, vai começar um curso na Federal de Santa Catarina, e a gente tem o pessoal da Universidade do Rio Grande do Norte, aí vai, tem um monte de universidade no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no sul global, na verdade. O que a gente faz tudo que a gente procura exatamente na América Latina, África e Ásia. Essa é a nossa necessidade, né? A gente já teve bastante seminário, muitos de vocês já devem ter participado de algum workshop que a gente fez, a maioria é online, e a gente tem também os presenciais, por exemplo. Isso aqui foi em 2024, né, que nós tivemos aqui em São Paulo, junto com a IBM, né? Então aqui foi um dos dias nós fomos visitar o Zufo na Poly, né, na fabricação de chips dele. Aqui é o Marcos Zanaro, que trabalha comigo, lá de Trieste. Esse aqui é um doutor de Harvard, que hoje está na Universidade de Dortmund, está na Universidade de Colômbia. Aqui está o Zé Alberto, que é meu colega na Unifei. Esse aqui é o David Curtielis, um dos fundadores da Arduino, junto com o Máximo Banzi, que também estava aqui. Então, aqui é um exemplo. Esse outro exemplo eu tive agora recentemente no Malawi, na África, né, onde a gente fez um seminário, um workshop. Então a gente levou lá os chips e fizemos tudo mais ou menos focado. Em uma semana, full time, a gente pôde fazer um seminário trabalhando com EdgeML, TinyML, Generative AI, hands-on, laboratórios, etc. Isso gera vários cursos. Esse é o meu curso, mas a gente tem cursos, várias universidades têm um curso. A gente procura doar kits para as universidades. Esses foram os primeiros kits que nós doamos, depois foi o Shao. A gente está trabalhando muito fortemente, tem um livro que é um livro coordenado pelo professor Vijay, tá? Esse livro chama aqui o ML Sysbook, tá? Esse livro ele passa por tudo que a gente chama de Machine Learning Systems, que você aplica tanto para TinyML quanto para as nuvens. Tá, uma parte de teoria super aprofundada. Nós temos escolas de engenharia da Harvard,
Pensilvânia estão usando esse livro, várias universidades. Ele vai ser lançado pela MIT Press, né? E você tem toda a teoria e você tem também laboratórios aqui, tá? E os laboratórios, modéstia à parte, foram todos escritos por mim aqui, tá? Eu sou parte do livro aqui. Basicamente, a gente tem laboratórios com o NiclaVision, com o Shaw ML Kit, que eu vou fazer um comentário rapidinho daqui para vocês, o Grove e com o Raspberry, tá? O livro, ele tem toda uma inteligência artificial por baixo, que a gente chama de Socratic AI, tá? Que você pode, por exemplo, tem cada seção do livro, você tem quiz, e ele te gera perguntas e respostas que você consegue saber se está indo bem ou não, tirar mais dúvida, etc. Gente, na terça-feira, primeira mão, os meus amigos aqui do Embarcados, terça-feira na CID, nós vamos lançar o Shaw ML Kit, tá? Que basicamente, o que a gente fez? A gente pegou o Shaw ESP32S3 e a gente criou esse cara aqui, ó, que é um acoplamento, a gente acopla os dois aqui, ó, eu acoplo ele aqui, e o que eu tenho aqui? Eu tenho um display, tá? Eu tenho um displayzinho aqui, tá? Ó, aqui tem um displayzinho de um lado, né? E o displayzinho está aqui, eu tenho a câmera do outro lado, né? Então esse cara ele tem microfone, ele tem leitor de cartões, né? Ele tem um acelerômetro e giroscópio, né? Ele tem um display e a gente vai a ideia do kit, ele vai ir nessa latinha aqui, né? Essa é uma latinha, tá vendo? Ó? Ele vai vir aqui, né? Uma latinha pequenininha aqui, parece uma latinha de pílula. Vai estar o kit inteiro aqui dentro, mais os dissipadorzinho de calor, e mais esse kit aqui, o cabo para você ligar no teu computador, etc, etc. E a ideia, a gente trabalhou com o pessoal da CIG, aí o professor Vijay e eu, nós discutimos a especificação, trabalhamos, eles criaram, vai ser lançado terça-feira, em conexão com o livro e os laboratórios que eu estou escrevendo, né? E a ideia é que, então, a gente já conseguiu, por exemplo, esses kits vão ser algo comercializado como $35, o kit inteiro. A gente conseguiu, por exemplo, já de cara 100 kits, né? A Edge Eye Foundation doou 100 para a gente, que a gente vai distribuir. Pois agora no mês que vem, a gente vai ter um seminário, um workshop desse, qual de Malawi, na Colômbia, a gente já vai usar esses kits. Gente, no material que eu deixo para vocês, tem uma lista de livros e locais que vocês podem encontrar informações sobre TinyML, sobre Edge AI, etc. Tá? Esse aqui é um texto que eu sempre gosto de terminar, porque é um texto legal, que o TinyML está engolindo o GPT, né? Quer dizer, na verdade, que isso é um texto muito bacana feito pelos alunos do Vijay lá em Harvard. Esse é um texto que eu também recomendo vocês, isso saiu na revista Science, agora em fevereiro. A revista Science fez uma reportagem conosco, do nosso grupo de TinyML4D, citou o trabalho que eu fiz com os mosquitos Aedes aegypti, citou os projetos da Unifei, de classificação de café. O pessoal da CID ficou felicíssimo porque botaram, imagina, o AI está indo embora, está sendo cortado e está vindo, né? Está reduzindo o AI, está sendo reduzido a pequeno dispositivo, e botaram o exemplo no dispositivo deles. Na reunião com eles que eu mostrei o Shaw, eles gostaram, né? Tá bom? E o lance é esse, gente. Acho que o futuro do machine learning é pequeno e muito grande. Tá bom? Questions? Desculpa pelo tempo. Professor. Eu não li nada aqui, ó. Segui teu conselho. O Thiago falou para mim, Marcelo, não lê nada no chat, porque senão você não vai conseguir. Professor, incrível. Muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Sim, senhor. A primeira pergunta, inclusive, aqui, ó, a pergunta do Flávio. Você comentou sobre um curso que, se você tiver uma Raspberry Pi na mão, você consegue fazer esse curso. Eu queria é o curso que nós vamos ter na Unifei agora. Que é o curso de Edge AI Engineering, tá? Esse curso ele tem duas partes. A primeira parte do curso nós vamos passar para a parte passiva, que então é trabalhar com YOLO, com Raspberry, basicamente o trabalho que a gente está fazendo aí, que o pessoal está trabalhando com as abelhas. Tem um exemplo de abelhas lá, contagem de abelhas usando YOLO e tal. Essa é a primeira parte. Então é usando visão computacional. E a segunda parte é trabalhar com esses pequenos modelos de linguagem direto no Raspberry. A primeira parte dá para você fazer com Raspberry 0, 4, 3, qualquer Raspberry você faz. Qualquer SMB, na verdade, né? Small Board Computer aí com Linux. E a segunda parte, até dá para fazer alguma coisa com uma Raspberry 4, mas
uma Raspberry 5 assim, já começa a ficar, já estamos no limite. Talvez está baixando, os modelos estão ficando mais, mas o que a gente tem usado agora é quem tem uma Raspberry, dá para seguir, né? Tranquilamente. É isso aí, esse é o livro. Obrigado, professor. Eu vou ler os comentários aqui, tá? Falando para o Edson que esse webinar estará disponível em breve, também estará disponível o PDF. Professor, não tenho nada para adicionar ao PDF, tem vários links, né, para o pessoal seguir. Eu prometo compartilhar esse PDF aqui já logo depois da apresentação, para o pessoal acessar. E outra coisa, todos esses links, pessoal, tem artigos, o professor passou aí, vamos ler porque é referência. Tá vindo do professor aí, ele tá em contato aí com os feras, né, professor? A gente tem que aprender com os bons, eu tenho aprendido muito. Mas aprendo com meus alunos, não sei se eu aprendo mais com meus alunos na universidade, nos trabalhos, nos projetos, do que até com os professores lá de Harvard. Olha aqui, tem vários comentários. Eu acho que muitos deles são seus alunos e querem nota, hein? O Edson, espetacular, parabéns a todos. Andréia, simplesmente fantástico. Gabriel, muito bom. O Eric, muito obrigado, professor. Tá lá o Jânio, parabéns. Carlos, parabéns. André, bateu palmas. Edson, muito bom, parabéns. O Rogério Daniel, sensacional, sempre com novidades, professor Rovai, parabéns. E a Flávia também elogiando, fantástica apresentação. Obrigado a todos que estiveram presentes. Tem algumas perguntas, professor. O André Abrantes pergunta quais as vantagens de usar TensorFlow Lite e PyTorch Mobile. Ok. Os dois são frameworks. É interessante o seguinte, o TensorFlow da Google, ele era o que era mais largamente utilizado. Basicamente, todo mundo trabalhava com ele, porque ele veio do Café, que já era desenvolvido, papapá. Aí a Meta desenvolveu o PyTorch, né? E o PyTorch, até uns 2 anos atrás, ele era usado muito exclusivamente só na academia, vamos dizer assim. Quando o pessoal desenvolveu o TensorFlow Lite, ou como começou a aparecer essa coisa do TinyML, quem começou com isso foi o Pete Warden, né, que é um engenheiro da Google, junto com o Dan Sutunayak. Os caras escreveram o primeiro livro, TinyML, um livro famoso, que tem o passarinho, né? Muitos de vocês já conhecem. Esse livro foi o precursor, e aí começou tudo. A partir desse livro, o professor Vijay criou o curso em Harvard, do curso de Harvard, ele fez o Harvard X lá, no EDX, na época eu fiz o curso com ele, com o Vijay, trouxemos esse curso para a Unifei, criou-se o primeiro kit da Arduino usando o ESP32, usando o Nano 32, né, da Nordic, que era o que ele usou no livro. Então, houve todo um crescimento em cima desses engenheiros da Google que aprenderam, usavam o TensorFlow Lite e criaram o TensorFlow Lite Micro, que era tomar quando você pegava o modelo desenvolvido de Machine Learning em TensorFlow, ele criava o TensorFlow Lite, né, e daí eles criaram o TensorFlow Lite Micro, que era você conseguir botar isso para rodar num bare metal, né, porque em geral o TensorFlow jogava em Python e tal. Então, como a indústria seguiu muito forte nessa coisa do TinyML, eu diria para você que a indústria, talvez nem usando muito o nome TinyML, mas a coisa de usar machine learning embarcado em sensores, os sensores virarem inteligentes, isso começou a crescer muito forte dentro da indústria. E o TensorFlow era o que estava disponível. Com o crescimento do PyTorch na universidades, o uso deles, inclusive, hoje passou. E eu diria que os dois são a base, não são muito diferentes. Hoje você tem o Keras, que é um outro, um arcabouço que roda em cima dos dois. Hoje, qualquer coisa que você gere com um dos dois ou com outros, né, você pode transformar em Onyx, depois retransformar de novo. Então, é aquela coisa, é mais ou menos a tua... o dom você conhece, o que você usa, vamos dizer assim. É igual bem pouco de linguagem, ou igual celular, né? Você também tem um sistema operacional. Eu, por exemplo, uso muito pouco Windows, porque eu sou um cara que usa Mac, né? O meu celular é um Apple, então eu me dou muito bem com Mac com Mac OS aqui, com o OS do celular. Mas o Android é excelente. Eu uso o Android quando eu tenho que brincar com ele, né? Porque o Mac é tudo fechado, o OS. Percebe? Mas eu, por exemplo, não consigo usar direito o Android. Você podia usar, entendeu? Então é isso. Quer dizer, o Linux, tudo funciona
eu não saberia dizer para vocês hoje se tem prós e cons. Eu acho que os dois são muito bons, os dois frameworks. Eu uso o TensorFlow Lite, porque eu comecei com o TensorFlow Lite, TensorFlow Lite Micro. Confesso que eu tenho usado, interessante que eu tenho usado muito agora, um pouco mais o PyTorch, por causa do Generative AI. Porque tem muito modelo que para você rodar, aqueles modelos de visão que eu acabei de falar para mostrar para vocês aqui, né? Esse modelo aqui, por exemplo, esses modelos aqui, segmentação, papapá. Isso aqui, para você instalar esse modelo, eu já usei PyTorch. Entendeu? No Raspberry. Porque eles foram feitos assim. Então, eu diria que é os dois mesmo. Obrigado, professor. Gostaria de agradecer aqui também para o André. O Felipe pergunta o seguinte, professor. Ele é graduado também na Unifei e está encantado com TinyML e Edge AI. E ele pergunta quais são os primeiros passos para ele começar a dar. Seria através do seu curso aí? Ele quer dar? Não, sim. Bom, o próximo curso do TinyML na Unifei vai ser no próximo, não nesse semestre, no semestre que vem, 26, né, em 2026. Porque esse ano, agora no segundo semestre, nós estamos com o do Edge AI. Eu sugiro, se você tem tempo ainda, fazer o TinyML. Você pode fazer por tua conta, mas aí eu te diria até para procurar o professor Zé Alberto lá e dizer, eu queria muito aprender, falei com o Marcelo, assisti o curso lá, assisti a apresentação, eu não consigo pegar emprestado um kit. Ele te empresta um kit e você faz, por exemplo, por conta, se você quiser. Ou se quiser fazer por curso, em março do ano que vem você faz o TinyML, depois faz o Edge AI na sequência, né? Para fazer o Edge AI, que é o que a gente chama do IEST 05, tem que ter feito o IEST 01. O Wagner faz a mesma pergunta, se pode cursar a disciplina como ouvinte. Eu vou pedir para eles mandar e-mail para você, depois você encaminha. Isso não. O material, o IEST 01, todo o material, 100% dele está disponível no link que vocês vão ter aí, que é o link do curso. Lá tem todos os slides, tem todos os trabalhos que têm que ser feitos, tem todo o material para ler, tem todos os vídeos, está tudo lá. É o mesmo que os alunos estão fazendo. Aí inclusive, o IEST 01 está como EAD agora. E qual que é o link? Você tem um slide sobre esse... porque a gente deixa registrado aqui. Isso. E já responde aqui a pergunta, então, do Wagner e do Felipe. Então, esse aqui é o primeiro curso, é o IEST 01, tá? Isso. Todo o material está aí. O que você não vai ter lá, por exemplo, quem faz o curso, aí toda semana tem quiz, né, que é gerado perguntas para o pessoal saber se assistiu bem a aula, você tem notebooks, você tem os relatórios que tem que entregar. Mas você tem que entregar. Agora, os notebooks estão lá para ele fazer. Só não está resolvido, mas está lá para ele fazer. Quer dizer, se você faz... Eu diria que... Eu conheço... tem muita gente que, inclusive, já fez o curso, por exemplo, e eu orientei projeto para eles. Mas eles fizeram projetos em TCC em TinyML, mas não chegaram a fazer meu curso, mas fizeram o curso remotamente. Tem aluno do mestrado fazendo isso. Tá, joia. Então, pessoal, daqui algumas horas eu já vou subir aqui no Embarcados para vocês. Aí no final da apresentação tem o link aí, é o GitHub do Marcelo Rovai, tem lá o link, tá? Acesse aí e pode cursar a disciplina que já aconteceu. Aqui, bom, tem o link no PDF, mas tem o QR Code aí também. Tá, joia. Aí vamos lá, pergunta do Rogério. Qual, na sua visão, sobre aplicação de modelos de LLMs e SMLS aplicados na robótica para a área de saúde? Ele faz essa pergunta, pois pare com os meus estudos, pesquisas da minha universidade, parte das pesquisas dele na universidade envolve um pouco dessa área. E gostaria de ouvir um pouco sobre sua visão sobre isso. Para mim, isso aí... Veja, para mim é o futuro, tá? O que eu quero... que eu mostrei para vocês aqui. Por exemplo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com isso... Nós temos, por exemplo, 2 alunos fazendo... Tem um aluno da engenharia do IEST, né? Que é da engenharia de computação. Na verdade, eletrônica. Engenharia eletrônica. E um aluno da computação. Os 2 juntos estão fazendo um projeto que envolve mexer com isso. Na verdade, o projeto deles eles estão só lendo sensores, estão ligando o motor, etc., usando uma LLM, não um SLM. Mas, por exemplo, o José Alberto, a especialidade dele, por exemplo, o José Alberto é engenheiro biomédico, a área dele é biomedicina. E eles estão fazendo lá um projeto enorme na Unifei eu não sei o nome,
falar besteira, negócio de extracorpórea, quando você faz uma cirurgia de peito aberto, você põe o coração fora do cara e tal. Eles estão trabalhando numa máquina dessa todinha, desenvolvendo uma máquina lá enorme e tal. Essa máquina tem um Kanban monstruoso com dados. O Zé, por exemplo, o que ele tem na cabeça do Alberto é pegar isso daí, pegar um SLM para conectado nessa máquina que estão trabalhando. Isso a gente seria um projeto, não é um projeto de doutorado, claro, não é um projeto mais elaborado. Mas trabalhar para fazer o quê? Exatamente você ter essa interface fácil, o humano aqui, né? Mas pegando os dados que vêm de sensores ou de funcionamento sofisticado, muitos dados. O SLM conseguiria trabalhar com esses dados, por ser muitos dados, e teria facilidade de interfacear com o usuário, e aí tomar, ou gerar, ou tomar decisões, e sim, tomar muito cuidado com a decisão, ainda mais na área biomédica, né? Ou pelo menos levantar pontos, vamos dizer assim. Hoje, o machine learning, de uma maneira geral, ou essa parte, vamos dizer assim, do machine learning mais passivo, né? Que é analisar a imagem, tudo, na área biomédica está sendo tremendamente usado. Hoje em dia, você já consegue, vamos dizer assim, sistemas automáticos de trabalhar com imagens, por exemplo, de radiografia, ecografia, essas coisas. Você consegue detectar coisas de maneira mais precisa que até o próprio cirurgião. E aí você faz técnicas híbridas, né? Tanto usando machine learning, usando modelos mais determinísticos, porque você queira ou não queira, toda essa área de machine learning que trabalha aqui, ela é mais probabilística. Mas você faz uma composição das coisas. Eu tive agora, num congresso de Fusion Congress no Rio de Janeiro, onde eu dei uma palestra sobre isso daqui, né? Sobre esses assuntos, e onde esse pessoal, é o pessoal da área de medicina, o pessoal da Embraer, tá lá, tudo. Você está muito mais voltado numa coisa muito mais determinística. E agora estão abrindo o olho para como é que eu faço para integrar também essa parte probabilística. E a área de medicina, eu diria que vai ser o grande usuário disso tudo, né? E eu pessoalmente vejo de coisas simples, como eu falei do Hagler. Você imagina, eu tenho uma clínica no interior, eu consigo ter um dispositivo que consegue ler livros ali, ou ler informações, e consegue te dar informação para o médico de maneira mais rápida, de uma coisa até mais offline. Eu não tenho que estar ligado à internet, ligado a nada, né? Eu acho que essas são as grandes vantagens, né? Não é algo que está super desenvolvido, mas é algo que está em desenvolvimento, né? Nós estamos falando isso aqui, gente, estamos falando de coisa que está acontecendo agora, que o pessoal está desenvolvendo, está aplicando nesse minuto, vamos dizer assim, né? Ainda não é algo que você tem produtos sofisticados, inteligência artificial generativa sendo usada numa operação. Não existe isso. Mas vai chegar lá. Professor, obrigado. Eu agradecer também para o Rogério aqui que fez essa pergunta. O Emanuel fez a seguinte pergunta, professor: quais os principais desafios para realizar o retreino do modelo de maneira on-device? É possível, professor? É possível. Então, tudo que eu comentei muito para vocês, assim, o que eu fiz todos esses modelos que vários daqueles exemplos que vocês viram, como é que a gente fez? Nós geramos o dataset, né? Treinamos o modelo. Esse modelo ficou treinado a partir dos dados. Uma vez que eu tenho o modelo treinado, a gente faz o deploy, quer dizer, eu vou lá, pego o dispositivo aqui, coloco o modelo aqui e ele passa a fazer inferência no campo. Eu vou botar dados novos para ele, vai vir do sensor, e ele vai e vai gerar saídas. Muito bem. O que hoje, dois campos importantes que a gente tem trabalhado um é o Federative Learning, que eu pego vários dispositivos e treino. Porque todo o treinamento que eu falei, ele é feito na nuvem, é feito num computador grande. Eu jogo milhares de dados, né, na nuvem. Isso talvez não entrei nesses detalhes, mas em geral eu treino o modelo na nuvem, o meu computador, ou o que seja, né? E aí o resultado eu faço o deploy no mundo físico para dentro do dispositivo. Outra possibilidade, eu faço o que a gente chama de Federated Learning. Eu divido o dado em vários dispositivos pequenos, em vários TinyMLs, vamos dizer assim. Eles treinam pedaços, depois eu pego um computador maior, um Raspberry da vida, e integro isso daí. Então eu treino isso daí. Com isso, eu também posso, gerando depois, a hora que esse modelo está funcionando no campo, ele vai gerar, né, novos dados vão ser entrados, ele vai dar outras saídas, então eu tenho dados mais saídas, eu posso retreiná-los usando isso. E, por último, eu tenho muitas técnicas que in-device learning. O que eu faço? Eu já treino modelos pequenos, eu tenho técnicas de reduzir tanto o modelo que eu consigo modelos pequenos, claro, depende da aplicação, de treinar esses caras dentro do próprio dispositivo. E qual que é a vantagem?
Conforme eu vou, durante o modelo vai trabalhando, a gente tem muito que a gente chama de model leakage, quer dizer, porque as coisas. Quando eu treinei, eu usei um dataset. Com o tempo, os próprios dados vão mudando, né? O próprio sistema vai mudando. Então eu consigo gerar novos dados a partir do dispositivo funcionando. Eu posso pegar esses dados. Imagine que eu pego esses dados, guardo, realimento e retreino o modelo no próprio campo. Então é uma área. Não está tão largamente utilizada quanto o modelo tradicional de machine learning, né? Que é fazer o treinamento na nuvem e a inferência no dispositivo, mas são técnicas. No livro, aqui no livro do VJ, a gente tem aqui para a parte, tem umas partes que deixa eu ver, on-device learning, por exemplo, tá vendo? A gente analisa e discute técnicas para fazer o aprendizado no dispositivo. Bom, tá? Muito obrigado, professor. Última pergunta, professor. O André pergunta aqui, sobre aplicações com SNN, Spike Neural Networks, com TinyML, para redução do consumo das grandes redes neurais. Isso já foi analisado? Não conheço, André. Ele falou que é a área de pesquisa dele, mas não vê pesquisas aí em grande porte para dispositivos pequenos. Entendi. Não, eu nunca vi esse Spike Neural Network. Vou ficar devendo. Vou até anotar aqui, porque eu acho que é legal para mim ir atrás disso aí para aprender também. Legal. Obrigado, professor. Obrigado, André, também. Gostaria de agradecer todo mundo que mandou os comentários, as dúvidas aqui. Professor, por conta de apresentações como a sua, que a gente continua trabalhando todo dia aqui, isso é incrível, poder servir aqui de base para uma apresentação como a sua. Eu vou abrir agora para suas palavras finais. Tá, muito obrigado. Bom, Thiago, eu na verdade, eu retribuo as suas palavras, porque, deixa eu deixar aqui por causa do meu e-mail, né, para quem quiser aqui. Na verdade, eu que agradeço, porque a oportunidade, que eu acho que é um portal como Embarcados, que é um portal maravilhoso, eu aprendo demais, já fiz vários cursos com vocês, sempre dou uma olhada, tenho dúvida, eu procuro. Eu acho que com isso vocês abrem essa oportunidade para a gente, né, de poder vir aqui, retribuir também e usar essa base grande que vocês têm, né, de difusão e depois vocês de publicar, porque o nosso trabalho na academia é exatamente, vamos dizer assim, gerar isso, né? Gerar novas coisas, desenvolver, e o que a gente quer mesmo é criar esse ambiente do STEM aí, da parte científica, né? Da tecnologia, despertar a vontade do pessoal de trabalhar, de criar coisas novas, né? De ir além. Então eu agradeço muito, agradeço a todos que estão aqui, agradeço vocês sempre pelo convite, sempre muito carinhoso comigo de estar aí. Para mim é uma satisfação, Thiago e Fábio. Muito obrigado, as portas estão sempre abertas. Obrigado. E a gente agradece aqui em nome da comunidade. A gente tem mais de 30 comentários aqui do pessoal que adorou a apresentação. Agradeço bastante. É um dos webinars que a gente teve mais. Um detalhe, não sei se você falou, mas não é grátis. O pessoal tem que assistir o jogo do Palmeiras e torcer pelo Palmeiras. Exato. Torçam pelo professor. Os corintianos vão me matar, mas não, minha mulher. Agora você espantou. Eu posso assistir o jogo com ela, que ela é corintiana, eu sou palmeirense, então não tô ferrado. Ixi, tá bom. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui, ficaram conectados. Eu vou contar também com a ajuda de vocês que assistiram o webinar, gostaram do webinar, para divulgar, né, professor? Para outras pessoas também assistirem aí o vídeo. Esse vídeo estará disponível no YouTube, né, em breve. Tá bom? Obrigado a todos que participaram. A gente convida vocês a vir participar também dos podcasts online, dos eventos online. A gente vai ter um evento agora no dia 30 de agosto. E nós temos também webinars frequentemente aqui no Embarcados. Obrigado a todos. Vou encerrar a transmissão agora. Muito obrigado, professor. De nada, obrigado.